O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 9 de junho de 2022. Eu sou o Caio Belandi, de volta ao Saúl Estúdio. E este é o Lado B do Rio 237, chegando no seu feed. Antes de apresentar o nosso convidado, eu vou reforçar aqui o recado sobre os anúncios que estão sendo veiculados aí no Lado B, né? Depois de quase 6 anos, a gente abriu o Lado B para receber anúncios, para ajudar a nossa produtora Central 3 a se manter ativa e saudável, porque, enfim, passamos por momentos bicudos na pandemia. A gente abriu nosso espaço, nossa credibilidade, para monetizar o podcast, mas com o mínimo de critério possível, né, para não passar absurdos. Acontece que estão vazando aí alguns anúncios do governo nos últimos episódios do Lado B, inclusive de alguns outros programas da Central 3 também. O Medo e Delírio também está sofrendo com o mesmo problema. A gente bloqueia a categoria governo, tá? Por exemplo, porque a gente não quer anúncio do regime Bolsonaro, dos seus cupinchas, perturbando a nossa audiência. Esses anunciantes, normalmente ministérios, secretarias, algumas prefeituras bolsonaristas, estão burlando o sistema e se classificando como outra categoria, né? Enfim, típico desse regime de milicianos e bandidos. Então a gente pede desculpa, né? A gente está tratando já com os servidores, tentando resolver essa questão. Inclusive, nós chegamos no absurdo dessa semana da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, que é bolsonarista, e fez propaganda justamente na semana em que aconteceu o que aconteceu lá, a questão das chuvas no Grande Recife, e os caras fazendo propaganda de que a Prefeitura, né, enfim, aqui o governo né, é uma maravilha, da Prefeitura de Jaboatão. Enfim, a gente pede desculpa mesmo, porque, cara, isso foi totalmente fora do nosso controle. A gente já tá em conversa com a Central 3, enfim, para tentar resolver isso, é uma questão de servidor, de burlar sistema, enfim, é um problema, mas a gente vai resolvê-lo da maneira que der para resolver. Bem, hoje a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio jornalista e pré-candidato a deputado federal pelo PSB do Rio de Janeiro, Marcos Uchoa. Bem, dispensa apresentações, mas enfim, né, quem não conhece o rosto, o nome ou a voz, não ligou a televisão nos últimos 30 anos. Mas mesmo assim cabe um currículo, né? Jornalista poliglota, segundo as fontes, 6 idiomas, é isso? 7. 7 idiomas, olha só. Formado pela faixa, né? Aliás, a gente estava conversando aqui em off, 3 jornalistas formados na faixa nessa mesa aqui hoje. O Uchoa passou mais de 30 anos na Rede Globo, onde rodou o mundo, cobriu 8 Copas do Mundo, 10 Olimpíadas, participou de cobertura de guerra, entrevistou gênios do esporte como Pelé, Michael Jordan, Schumacher, enfim. É uma grande referência na arte da cobertura de eventos, de reportagem, de texto jornalístico. O Uchoa, como eu falei em off, é um prazer realmente tê-lo aqui. Você é uma referência pra gente, eu enquanto jornalista profissional, num veículo que eu ajudei a criar junto com os outros da mesa, um veículo independente. Tê-lo aqui como é uma referência pra mim é muito importante, inclusive enriquece meu currículo. Então eu quero abrir falando exatamente sobre isso, né? Estar na TV Globo, né, para o mercado, vamos dizer assim, para boa parte dos profissionais, é o ápice da profissão. Muita gente encara dessa forma. Ao mesmo tempo, a rotina, as amarras de uma grande empresa, né, acaba por naturalmente impedir alguns outros voos, projetos pessoais e até profissionais mesmo. E a pergunta que eu faço é que, assim, logo ao sair da Globo, você se filiou ao PSB. Então, a pergunta é, já era um plano deixar o jornalismo para tentar contribuir para a sociedade de outras formas? Ou essa necessidade que você sentiu de sair do jornalismo formal e ir para um partido tem a ver também com o momento político que o Brasil está nesse momento, né? O buraco que o Brasil se enfiou. Bem-vindo. Pô, obrigado, Caio. Obrigado, Daniel, Fagner, Luara. Olha, essa pergunta tem várias respostas, digamos assim, porque todas é uma soma de coisas. Sem dúvida, o momento político do Brasil ajudou demais, quer dizer, no sentido de que atrapalhou demais. Quer dizer, o Bolsonaro me causa uma indignação, e o que está acontecendo no Brasil me causa uma indignação, que eu achava que a posição de repórter não era mais suficiente. Porque você não podia, como repórter, participar. A Globo também não permite nem... Bom, eu não tinha nem rede social, na verdade, mas você se posicionar na Globo, a Globo considera que, como profissional de jornalismo, o posicionamento tira uma certa neutralidade da posição do jornalismo, que é uma opinião que eu respeito até um certo ponto. Eu acho que o momento que a gente está vivendo é grave demais para que a gente não se empenhe em dar um basta nisso aí. Isso de uma forma. Sobre o aspecto do trabalho,
O que aconteceu é que o que vocês estão fazendo aqui agora é uma coisa muito positiva, é uma coisa muito nova. Eu vim de uma época que você queria ser jornalista e não havia opções que não fosse numa mídia tradicional. E eu tinha vontade também de ser um pouco mais senhor das minhas iniciativas, dos meus desejos do que fazer. Eu não posso nem muito reclamar disso, não, na medida que dentro da Globo eu tive muita mais liberdade do que outros. Eu fiz muitas coisas interessantes que eu queria fazer e propus fazer e aceitaram. Agora, a minha carreira, se vocês notarem de uma maneira geral, ela teve duas pernas muito claras, que é esporte e política internacional. Por quê? Às vezes que eu pedi para voltar para o Brasil, eu tenho 3 filhos, queria que eles fossem mais brasileiros, etc. e tal, eu notei que a cobertura de Brasil, ela tinha impedimentos dentro da Globo naturais para qualquer mídia tradicional que é proprietário de ricos, né? Os ricos têm a sua agenda política e, claro, que nos assuntos mais delicados, eles querem que aquilo valha. E eu, há muito tempo, que eu sei que isso é um problema. E eu, por isso, evitei, durante um bom tempo, ser repórter de Brasil, porque eu tive dificuldades quando eu estava fazendo essa função aqui. Então, eu claramente, por exemplo, estava fazendo geral, eu era da geral, depois fui para o esporte. Teve um momento ali, depois do golpe ali em cima da Dilma, que eu não queria participar de uma cobertura que eu achava completamente furada, né? Igualmente Lava Jato, eu achei que a cobertura foi muito ruim. Não só da Globo, eu acho que da mídia brasileira de uma maneira geral, né? A Globo, claro que toma mais visibilidade porque a Globo é o tamanho que ela rosto, tem. Né? Entende. Mas eu acho que é uma coisa que, bom, na minha idade, mesmo na de vocês, eu acho que é muito clara. Quer dizer, mídias tradicionais são caríssimas. Televisões, rádios, jornais. Quem é dono é rico. E quem é rico, obviamente, tem uma posição política que não é tão próximo ao povo assim, né? É simples assim, não é questão de dinheiro. E, portanto, de um certo conservadorismo que é fácil de entender. Então, isso que vocês têm é super importante, é super novo. Agora, teve um momento aí pessoal de vida também, quer dizer, eu já tinha feito muita coisa como no jornalismo. Eu achei que era uma hora de menos falar dos outros e mais fazer para os outros. E eu queria me dar ainda, na minha vida, uma oportunidade de fazer algo bem diferente. E eu no começo pensei numa certa ONG, mas eu acho que não existe nenhuma ONG tão grande quanto política. Quer dizer, nada atinge tanta gente de um lado positivo como política. E eu acho que a gente tem que resgatar uma coisa que a mídia ajudou a destruir, que foi a imagem da política, né? A gente nasce só vendo a mídia detonar a política. Não tem uma boa ação da política. Não tem uma boa ação de uma coisa pública, não tem uma boa ação. Ontem eu participei de um podcast com um policial, PM, que vem candidato a deputado estadual pela União Brasil, chama Sargento Sacramento, posições políticas diferentes, mas ele começou a me falar de coisas que a PM faz que eu nunca ouvi falar que a PM fazia. Tipo aulas em escolas sobre drogas. Eu não sabia. É impressionante como eu acho, da parte da imprensa, uma recusa em mostrar lados positivos da sociedade quando se trata de organizações públicas, que são coisas que dependem da vontade de todos nós, que isso é política, né? Então, eu acho que é como se você criasse um filho em que você só desse porrada, você só criticasse, você nunca elogiasse. É impossível você criar uma criança assim, como é impossível você criar um país assim. Então, eu acho que parte da minha vontade também de entrar em política é tentar mostrar para outras pessoas que nunca cogitaram entrar em política, olha, por que não? Porque você que já teve uma carreira boa, se você tem uma condição financeira que te permita fazer essa transição, porque, obviamente, você, como pré-candidato, você não sabe se você vai ser eleito. Você deixar um emprego bom, e o meu emprego era bom para ser candidato, é uma coisa que requer um certo, né, pular numa piscina com água gelada de um certo ponto. Mas eu acho que tudo isso, somado, digamos assim, explica um pouquinho o meu momento pessoal com o meu momento que é ligado ao país. Acho que também, antes de passar para a Luara, a gente tem essa coisa do resgate da representatividade, né? A gente tem que colocar um pouco nossa credibilidade também a serviço, né? A disposição, né? Porque o lado de lá, vamos botar assim, né? Para deixar bem claro, que os nossos ouvintes sabem, eles colocam, né? O Romário não hesita em vir, o Tiririca não hesita em vir e fala assim, não, vou botar minha fama aí a serviço dos meus interesses. O da Atena, enfim, entre outros, né? Então é importante. Luara? Show aqui, Luara falando, direto do Espírito Santo, lado B do Rio. Eu queria saber, tô curiosa, assim, né? Por que o PSB? De onde partiu essa iniciativa? Foi o convite ou você já conhecia? Tinha contato com as agendas do partido? Como é que foi essa identificação? Olha, foi meio simples, assim. Eu tinha, quando eu saí, eu conhecia 2 políticos, pessoalmente,
pouco. Eu conheci o Rodrigo Maia, de uma festa na casa do Arnaldo César Coelho. E o Rodrigo Maia, ele é filho de um exilado político, o César Maia. Até o Rodrigo Maia nasceu no Chile. Meu pai esteve no Chile com o César Maia. Meu pai foi exilado político também. As minhas posições políticas do Rodrigo Maia não são as minhas. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui falar com ele logo. Peguei o telefone, o Arnaldo me passou, para o que ele achava da minha ideia de entrar. E ele foi super, positivo. Falou que era legal, que achava que eu poderia contribuir muito em Brasília. Me convidou até para, se eu quisesse fazer alguma coisa junto. Eu falei, legal. Aquela coisa carioca. Tipo, passa lá em casa, sabe? Não ia ser com ele. E a outra pessoa que eu tinha ligação foi com o Freixo, que eu tinha almoçado com ele. Eu era correspondente em Paris, de férias. Aqui a gente tem um amigo em comum. E a gente almoçou, eu, Tereza, minha mulher, e ele e o Lúcio de Castro, que é um fantástico jornalista, aliás. E só. Na época, ele é deputado estadual, enfim. E aí eu consegui o contato dele, fui lá na casa dele e a gente começou a conversar e ele também foi super favorável. Eu estou muito mais próximo, politicamente, até aquele momento, claramente, do Freixo. Eu tinha uma terceira opção, que era o PDT, porque o meu pai, ele foi um pouco fundador do PDT. O Brizola, quando ele vai do Uruguai para a Europa, ele fica na casa do meu pai, meses, morando com meu pai. A mulher dele, a Neuza, né? Neuza, e a mulher do meu pai, enfim, que eles conviveram, e a Carta de Lisboa e a volta do projeto do Brizola o meu pai participou desse começo, e meu pai teve muita ligação com política no passado. Mas aí, conversando com o Freixo, e sobre qual era a realidade do tabuleiro, porque eu não queria PT, e eu não queria PSOL. Por quê? Eu não queria PT porque eu achava que eu saindo da TV Globo, indo pro PT, eu seria visto como uma pessoa que estaria muito mal vestida, no sentido assim, mas peraí, essa camisa cai bem nele? Estava na Globo, agora está no PT? Isso por um lado. Eu me dou muito bem com o Lula, eu cobri muito o Lula, conheci o Lula na Europa, fiz muita viagem com o Lula, eu gosto dele e ele gosta de mim. Então seria até muito fácil para mim o PT, o Celso Amorim tem uma ótima relação com ele, mas eu acho que o PT representaria também... O que eu quero representar? Eu quero representar a possibilidade de uma volta de um diálogo, de uma conversa com pessoas que hoje não estão conversando e que podem conversar. Eu acho que a minha imagem pública desses 38 anos de jornalismo é a imagem de uma pessoa razoável, uma pessoa que ouve todo mundo, que se interessa pela opinião das pessoas genuinamente, não é convenientemente. Então eu acho que eu tenho um trânsito bom com pessoas de direita, de centro e de esquerda. E eu acho que nesse momento do Brasil, eu acho que isso é importante. A gente recuperar o diálogo. E eu acho que se eu fosse para o PT, eu fecharia portas, em vez de abri-las simplesmente porque estaria o rótulo PT na minha cara, e isso me atrapalharia. Mesma coisa para o PSOL. Eu admiro muita gente no PSOL, admiro muitas ideias do PSOL, mas eu acho que o PSOL tem uma postura muito... sobem no cavalo branco da moral e não querem se misturar. E eu acho que isso, em política, não dá certo. Vai ser sempre oposição. E se você quiser melhorar a vida das pessoas, você tem que estar no poder. Você tem que estar no governo. Senão você não tem uma efetividade. E eu não acredito muito nisso, não. Que é uma coisa meio de diretor acadêmico de universidade, que as pessoas ficam um pouco delirando em relação à política estudantil, falando do mundo. Mas, sabe, eu vivi isso, a volta da Uni nos anos 70, e aquilo ali não me convence porque não chega a lugar nenhum. Então sobrava PDT ou PSB. E eu gostei muito ali naquela conversa com o Freixo, do movimento do Freixo. O Freixo já tinha ido do PSB? Já estava no PSB, isso foi no começo do ano. O Freixo, eu acho que ele entendeu que exatamente ele precisava para mudar a vida das pessoas, se aproximar mais de muitas pessoas. E sair do PSOL, naquele momento, representava isso. Eu acredito que isso em política é importante. Como eu conheci o Alckmin lá no Congresso em Brasília, que é claro que para o Alckmin, a rigor, não é confortável o PSB. Não é tanto ele. Mas eu acho que o PSB hoje representa o partido da esquerda que está mais aberto a essa ideia de que a gente tem que caminhar junto até lá. Quando a gente chegar lá, a gente conversa, tá? Mas até lá tem tanto caminho, tem tanta coisa para o Brasil melhorar, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, a gente tem tanta coisa em comum que a gente precisa... Justamente nessa hora, que é uma hora que eu acho que até para tirar o Bolsonaro é uma hora que a gente precisa ter esse raciocínio, que é vamos aí juntos, mas para tirar esse pessoal, que o PSB hoje que representa melhor do lado esquerdo essa posição. E é isso a nível nacional. Mas a nível, para quem é carioca, eu sou carioca, adoro o Rio de Janeiro, eu acho impossível você não ver que esse modelo de política no Rio de Janeiro é venenoso. A gente tem 5 governadores que foram presos, um último eu vi que foi afastado. Sabe, que modelo é esse, gente? E eu que morei fora há muito tempo, quando as pessoas fora pensam no Brasil, pensam em Rio de Janeiro. A imagem do Brasil é Rio de Janeiro. Então, um investidor que olha lá fora,
caralho, 5 governadores presos, eu não vou botar dinheiro ali não. Sabe, isso tem um impacto sim, em várias áreas. Turismo, por exemplo. Primeira porta de entrada é Rio de Janeiro. A Argentina recebe mais turista que o Brasil. É mais longe. Como é que pode? Sabe? Então, a má fama do Rio de Janeiro e esse horror que só está piorando, né? Porque a milícia é um fenômeno de 15, 20 anos, mas desse jeito que está realmente tomando metade da cidade. Já tem milícia em Copacabana, milícia em Ipanema, milícia em Botafogo. É um troço que a gente tem que dar um basta. E o Freixo é claramente o candidato que tem ideias, propostas, credibilidade para... Gente... Vamos mudar. Então, nesse aspecto, foi meio fácil o PSB, entendeu? Bom, o show, a minha pergunta, estou ouvindo você falar, né, sobre o que você acredita sobre sua experiência como jornalista, como repórter. E eu tenho... E sobre o fato de ser um candidato, né, de primeira viagem. Eu já tive algumas experiências com pessoas, de conversas, que entraram para a política e que, de uma maneira geral, ao se elegerem, enfim, se desgostaram. Falaram, cara, isso não é para mim. Viu muita coisa que não... Né, que não, a gente sabe que acontece. E aí eu pergunto a você o seguinte: Câmara dos Deputados, a gente sabe muito bem o que é aquilo, né? Embora tenha o nome de Casa do Povo, a gente sabe que ela não representa a Casa do Povo nenhuma. Ali é um balcão de negócios, onde você tem entre 513 deputados, você tem ali 100, 150, que tem ali uma certa organicidade, que tem uma ideologia, né, definida, né, uma questão moral, uma questão de formação, e o restante está ali dentro dos seus nichos, né? Tem a bancada do boi, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a turma que está lá para poder fazer lobby de mineradora, essas coisas todas que a gente sabe que acontece. Pergunto você, você candidato, vamos colocar que em outubro você consiga se eleger, 60 mil votos, né? Que é um Maracanã lotado. Maracanã lotado. Maracanã de hoje. Mas vamos pensar, você conseguiu, você se elegeu e você chegou lá. Como que Marcos Uchoa, que é um jornalista, um repórter acostumado a cobrir, como o Caio colocou na cabeça do programa aí, guerra e tudo que você já fez na vida, vai se deparar com aquela turma, aquilo que Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, são 300 picaretas com anel de doutor, e você tendo que, sabendo que aquilo ali está acontecendo no salão que você está, como que você pretende lidar com essa nova realidade, assim? É difícil, sem dúvida, até porque eu sou uma pessoa tímida, fui obrigado um pouquinho a perder a timidez pelo jornalismo, mas eu sou uma pessoa bastante privada, tanto que eu não tinha redes sociais. E não é natural para mim, não é muito da minha índole isso. Agora, o que eu sei fazer é falar, é conversar, é convencer, é argumentar e com provas, né? Eu venho de uma escola jornalística onde você tem que provar as coisas. Sabe? Existe a noção de verdade, existe mentira, e eu tenho argumentos para provar. Eu tenho como falar essas coisas. Eu tenho como conversar. Agora, eu não tenho nenhuma inocência de que eu vou chegar lá e abafar, porque aquilo ali tem gente muito inteligente. O fato de que essas pessoas transitem muito à vontade por interesses privados, e vamos deixar claro, isso não é uma particularidade brasileira, o Congresso americano tem mais de metade de milionários, ele está longe de representar o povo, né? Imagina. Então, essa coisa do lobby é um problema das democracias que está se agravando e explica, em parte, os Bolsonaros, os Trumps e os Orbáns da vida. Isso não é um fenômeno só nosso, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar convencer, encontrar onde é que está o interesse de certas pessoas. Você falou da bancada do boi. O desmatamento da Amazônia, por exemplo, o horror que está sendo feito, né? Aí você pega as chuvas em Petrópolis, em Angra, Pernambuco, Bahia, Minas. O que é isso? É o descontrole climático gerado em grande parte pelas queimadas da Amazônia. Um agronegócio inteligente não pode achar bom que você tenha seca, né? Isso deve seca em São Paulo, seca no Rio Grande do Sul, quer dizer, seca agora no Noroeste Fluminense. Quer dizer, você tem que entender que a galinha de ovos de ouro precisa de certas condições para continuar botando os ovos. Isso é uma coisa que muita gente do agronegócio entende. E tem gente que não entende. Mas eu acho que é possível e passível de convencimento você conversar com essas pessoas. Ontem, conversando com esse policial da PM, conversando sobre armamento, quer dizer, eu acho que é uma coisa clara, até porque no mundo não deu certo. E Estados Unidos, né, 390 milhões de armas, cadê? Cadê a paz nos Estados Unidos? Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de mortalidade de criança é tiro. Tiro. Matando criança. É um troço de louco, gente. E isso é o modelo que a gente quer?
Quer dizer, é um troço assim muito doido. Então, dá para conversar, ou para diminuir, e tem esse policial federal, Alexandre Saraiva, que é candidato pelo PSB também, fez a maior apreensão de madeiras de Amazônia, 11 anos de Amazônia, o cara sabe tudo, é muito, muito, muito bom. Eu tenho conversado com ele, e ele falando que a Amazônia é um problema enorme, né? Mas a gente transforma um problema grande num problema menor. A gente não vai solucionar problemas, mas a gente pode diminuir os problemas. Eu acho que essa é uma postura que eu vou tentar ter no Congresso se eu conseguir me eleger. Quer dizer, agora, eu acho que tem uma vantagem, o Lula vai ganhar. Né? Eu acho que está muito claro aí que o Bolsonaro está desesperado, ele já não tem mais argumentos, não tem tempo para virar, eu acho que esse jogo mais. Porque é uma coisa lógica, não é ideológica. Lógica, né? A situação piorou muito para a maioria. Então, sobre qualquer patamar que você queira procurar, você pergunta para um bolsonarista o que foi que melhorou com o Bolsonaro, o cara não sabe nem o que dizer. Não tem área que ele pode... Não, peraí, isso aqui funcionou. Não tem. Então, o Lula vai ganhar. Parte da maneira de funcionar do Congresso que a gente sabe, do Centrão, é exatamente estar com o poder. Quem estiver no poder. Eles fizeram isso com o Fernando Henrique, fizeram isso com o Lula, fizeram isso com quem estiver lá, eles estão abraçados porque o Executivo, de fato, controla parte de verbas que interessam a eles. Então, tem um pessoal aí muito pragmático. Eu diria até que grande parte do Centrão está com o Bolsonaro de fachada. Está porque o Bolsonaro está soltando dinheiro para eles fazerem a campanha deles. O tal do orçamento secreto, inclusive. Inclusive o orçamento secreto é um absurdo, mas parte disso é isso. Eles estão, digamos, segurando o saco do Bolsonaro e apertando, e o Bolsonaro está soltando dinheiro que vai servir para esse pessoal se reeleger. Mas eles vêm para onde o vento está ventando. Eles vêm. E é Lula, eles vão começar a fazer a campanha deles e do Bolsonaro vai ficar num cantinho ali, dentro da gaveta. Isso vai acontecer. Então, eu acho que apesar de deputados de esquerdas serem uma minoria no Congresso, e serão uma minoria no Congresso, mas eu acho que com um governo executivo de esquerda, você tem como puxar e convencer parte desse pessoal do Centrão a votar projetos que são de interesse da sociedade. Pode ser que a gente tenha que ceder aqui, pode ser que alguns assuntos não consiga passar ali, mas é bem diferente. Eu acho que o Centrão tem um pragmatismo inteligente para o projeto que eles têm. E eles estão aí, gente. Estão aí muito bem há 20 e tantos anos. Então, a gente tem que conviver com isso, sim. Eu não tenho muita inocência nem ingenuidade de que vou chegar e fazer milhões de coisas. Eu acho que é um trabalho, eu acho que até para quem entra na política novo, né, eu acho que você tem que entrar no sapatinho ali, né? Você tem que ver com quem falar, como falar, se apresentar e começar com quem conversar. Mas tanto o Rodrigo Maia quanto o Freixo falaram que, na verdade, em termos de discussão, de conversa, tem uns 50, 60 no Congresso que realmente movimentam mais as pautas. E que os outros mais ou menos acompanham, porque os interesses são outros um pouco. Então, a minha vontade, o meu desejo é estar nesse grupo talvez um pouco mais empenhado, um pouco menor, que possa, digamos assim, ajudar a pautar as coisas que são mais interesse do povo em geral. Marcos, no início do programa aqui, você falou que sua carreira se apoiou basicamente no esporte, na conjuntura internacional, né? Uhum. Então eu não vou nem perguntar o clichê do se o esporte se mistura com política, né? Acho que na mesa a gente já tem um consenso sobre isso. Thiago Leifert falou que não. Mas considerando que nas suas coberturas de guerra, provavelmente o fato de ser brasileiro já te livrou de alguma fria, né? O soft power brasileiro do Pelé, do Ronaldo, do Romário. Como é que você vê a relação entre esporte e geopolítica? Olha, eu acho que é uma área fundamental, porque hoje a cultura mundial, realmente mundial, é esporte. A música se pulverizou em vários gostos e jeitos de uma maneira que ela não tem mais o poder que ela já teve. Né? Não tem mais uns Beatles, né? Não tem. Então, hoje tem artistas que você olha no Spotify que você nunca ouviu falar. E o cara que mais está tocado no mundo hoje. Mas quem é o seu sujeito? Né? E a rapidez e como muda isso também é incrível. Então, sobrou o esporte. O esporte como fenômeno cultural que você pode conversar de futebol, que eu diria que é o esporte mesmo que é mais interior do Malawi, midiático mesmo, e você conversa. Isso me ajudou muito lá atrás, etc. Mas isso continua a ser verdade. As pautas importantes, né, ligadas à inclusão, ligadas a uma luta contra o racismo, ligadas à questão econômica, muitas delas passam, e ligadas a respeito, muitas delas podem ser conversadas através do esporte. Você pega, por exemplo, a compra de clubes brasileiros. Botafogo agora e Vasco estão passando por um processo desse, né? Cruzeiro. Quem decide, né? Como se decide? Com que satisfação se dá para os torcedores? Qual é a maneira dessa diretoria agir em relação
a comunidade. Isso é uma conversa que tem muito de política. Se a gente falar em racismo, esse Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF agora, foi o primeiro presidente, primeira pessoa do governo, do nosso futebol, a falar em racismo seriamente, falando de ter uma punição esportiva, que é algo que eu advogo, já falei com o Blatter isso lá atrás. Tem que tirar ponto. Tira ponto. Tira 10 pontos do time, o time estava em primeiro, ficou em 12º. Estava em 12º, vai cair. Por quê? É impossível. A gente não tem tecnologia, dinheiro, tipo na Inglaterra tem, que você tem câmeras apontadas para a torcida. A gente não tem isso, nem vai ter. Então, o que você precisa ter? Que a torcida em volta do escroto racista fale pro cara calar a boca. Obrigue o cara a calar a boca. Devolva pro armário, né? Exatamente, porque vai tirar 10 pontos do time. E aí esse troço acaba rápido. Porque não é do interesse da maioria que isso continue. É uma vergonha, né? Que ainda continua essas coisas racistas do jeito que a gente vê claramente no esporte. Inclusive, você vê em outros países isso, né? Você vê claramente... Agora, nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal do Viva Rio, eles têm um trabalho muito legal. Eles fizeram uma presença muito grande no Haiti, muito tempo, voltaram para o Brasil. E lá no Haiti, eles criaram um time de futebol que chama Pérolas Negras. E trouxeram essa ideia e criaram, acho que a sede é em Resende. Tá disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Toda a parte das favelas, de maneira geral, no Rio de Janeiro, as associações de moradores, que sempre foram um lugar de interlocução melhor, está muito complicado. Porque as associações de moradores hoje estão muito nas mãos dos traficantes e dos milicianos. Eles são obrigados a conviver com aquilo ali. Onde você consegue convencer e entrar e conversar com as pessoas de comunidade hoje é mais através dos times de futebol. Porque os times de futebol representam um interesse substancial dentro de cada comunidade e você tem como entrar e conversar sobre, o que a gente pode fazer para primeiro atender uma coisa muito básica, que é o time da comunidade, que representa muita gente e muita gente curte, e você pode começar a avançar com conversas. Então, essa porta de entrada que o esporte permite, ela é valiosíssima. Na Islândia, a Islândia, vocês devem lembrar, quem foi para a Eurocopa, depois foi para a Copa do Mundo, uma ilha desse tamaninho, um troço absurdo, a Islândia está lá. 600 mil habitantes? 300 mil. A Islândia, eu fui lá fazer reportagem, e aí eles fizeram uma coisa super incrível. A Islândia é tão gelada que futebol lá dura 2, 3 meses, durava. O que o governo fez? O governo fez enormes galpões com campos de futebol dentro, tamanho oficial, e deu para clubes. Mas falou, tá aqui o campo para vocês e o galpão, mas os teus técnicos vão ter que dar aula para criança. Então, o cara é técnico de time profissional, o técnico da seleção dava aula para criança. Por quê? As crianças das escolas próximas iam treinar lá. Por quê? Um clube treina quantas horas no gramado? 2, 3 horas? E as outras horas? Tá vazio aquilo ali. No Brasil, todos os clubes devem dinheiro de impostos atrasados. Todos. E devem muito. Por que a gente não pode pegar e obrigar um Fluminense, que a gente está aqui pertinho, e falar, poxa, esse gramadão maravilhoso teu aí, não dá para você ceder algumas horas para as escolas da redondeza? Em troca, a gente abate o teu imposto. Não tem que construir nada, não tem que gastar nada, não tem que ter corrupção de construção. Não, já tem. Você pega corpo de bombeiro, né? Tem aquela quadrinha que o pessoal joga aquela pelada ali, de vez em quando dá. Aquela quadra está ociosa. Bota as crianças para usar a quadra. E bota ensino integral. Porque nada fisga uma criança para ficar mais tempo na escola como esporte. Porque esporte é brincadeira, é diversão. E nada faz com que a criança, entenda a noção de coletividade como esporte. Porque a primeira regra que você aceita porque você quer é esporte. Não é porque o teu pai mandou, nem porque a tua mãe mandou. Mas para a gente jogar bola aqui, a gente tem que concordar que se pegar a bola com a mão, não vale. A brincadeira para. Isso é uma regra que você concorda porque você quer. E as primeiras coisas que você começa a concordar, porque não é porque alguém mandou, mas porque você quer, vem do esporte. E isso é coletividade. Isso é política, de certa maneira, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente aproveitar as coisas boas do esporte para educação, etc e tal, e para conversar. Queria trazer o papo agora para linhas fora do Brasil, né? Você é um cara que... Quantos países, show? 115 países. Praticamente gabaritou a FIFA. Não, a FIFA tem mais que a FIFA ONU, tem né? mais que a ONU. Então tem aquelas ilhazinhas do Caribe que gabaritou eu não conheço, mas enfim, tem muito país ainda. Tem país que eu nem sabia que tinha tanto país no mundo. Você é, enfim, 40 anos de jornalismo, muitos deles dedicados lá fora, né? Nessa cobertura internacional principalmente. Viralizou outro dia num podcast que você foi também, uma fala sua sobre o Lula e a visão das pessoas sobre o Lula. Eu queria que você reproduzisse aqui e falasse também, aproveitasse e falasse também sobre a visão do Brasil em modo geral, né?
acredito que nesses 40 anos aí de idas e vindas para fora, você tenha ouvido e lido e falado com muita gente sobre o Brasil acho que desperta muito interesse, inclusive porque a visão que eu vejo, assim, não sei se é verdade, nunca estive fora, mas me parece que tem aquela curiosidade e ao mesmo tempo medo, né? O Brasil deve ser uma coisa distante, ao mesmo tempo próximo. A gente vive em circunstâncias tão desfavoráveis no Brasil que muitas vezes a gente esquece o tamanho que o Brasil tem. Pois é, um dos maiores países do mundo. E o que ele representa no mundo, né? E sobretudo pro sul global, né? Um país imenso, E o que ele poderia com ser. uma população muito importante, um mercado consumidor de 210 milhões de pessoas é muita gente. E a gente vive em circunstâncias tão desfavoráveis que a gente tá dentro vivendo do nosso próprio país, né? No dia a dia, um transporte público fudido, custo de vida caro, saúde pública caindo aos pedaços, educação, tiroteio, segurança, né? Tudo. E a gente às vezes esquece. Cara, o nosso Brasil, o nosso país não é um qualquer país assim, né? Não. E aí eu queria que você falasse exatamente sobre isso, assim, essa visão, a visão do Lula em si, a visão do Bolsonaro, porque por mais que você esteja já aqui no Brasil, já tem algum tempo, né? Sim. Você deve ter ainda contato com o pessoal de fora. Tem. Eu continuei viajando, mesmo nesses anos aqui eu viajei muito. Exato. Queria que você falasse um pouco, né? A visão do Lula, a visão do Bolsonaro, a visão do Brasil, violência, esporte. Sim. Como é que é representar, porque de alguma forma representava o Brasil lá fora, em vários países diferentes. Eu acho que é interessante essa resposta sobre dois aspectos. O que os outros acham da gente e o que a gente acha da gente. Porque, vamos começar pelo lado internacional, né? Hoje o Bolsonaro está em Los Angeles. Eu tenho 2 filhos que moram em Los Angeles. O Bolsonaro é detonado lá, né? Tem uma coisa, assim, impressionante. Ninguém está interessado em conversar com o Bolsonaro. Ninguém. Ele está lá nos Estados Unidos. O Biden convidou ele porque o cara do México não foi, né, em protesto, porque o Biden não convidou Cuba, nem Nicarágua, nem Venezuela. E o cara do México não foi, e seria impossível para o Biden ter uma cúpula das Américas sem os 2 maiores países das Américas. Então, se arrumou um jeitinho lá para convidar o Bolsonaro, ter uma conversinha particular de meia hora, mas uma coisa completamente pró forma. O Biden não tem o menor interesse no Bolsonaro e vice-versa, né? Mas o fato é que o Bolsonaro está queimadaço fora do Brasil. Ele não representa hoje, quem gosta do Bolsonaro hoje internacionalmente, enfim, nem os países que em termos ideológicos poderiam se dar mais próximos, tipo Rússia, né? Mas o Putin não respeita o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem estofo internacional para ser uma figura política respeitada lá fora. Isso é um fato. Ele é muito pouco capaz, né? Então, ele não acrescenta nada para ninguém. Deu porrada, enfim, na China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, deu porrada nos Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial, deu porrada na União Europeia, que é o maior parceiro, aí deu porrada na Argentina, o maior parceiro na América, é um idiota, né? A verdade é essa, o cara trata mal os fregueses. Então, essa queimação do Brasil, e eu lá atrás falei que eu, pela primeira vez, me senti vergonha de ser brasileiro, foi com o Bolsonaro fora, nunca tinha passado por isso. Pela maneira das pessoas te olharem, nunca fui visto assim como brasileiro. Isso é um fenômeno Bolsonaro. Bolsonaro, de certa maneira, estragou a imagem brasileira. O que era a imagem brasileira antes? Eu diria que a imagem brasileira antes, ela começa com o Pelé. Quer dizer, o Pelé bota o Brasil no mapa por causa do futebol. E o Pelé vira uma figura mundial no esporte mais popular do mundo. E é incrível que ele tenha virado essa figura numa época sem internet, sem TV ao vivo. Sem TV ao vivo. Quer dizer, um troço... As pessoas, os brasileiros, não têm noção do que o Pelé é. O Pelé, eu brinco que o nosso passaporte tinha que ser amarelo, cor da camisa da seleção. E com a cara do Pelé na porta. Não tinha visto pra ninguém, não precisava de visto pra nada. Você chegava, cara, entra aí. Inventou o Brasil, né? Era exatamente, porque a sensação era essa. Agora, quando o Lula entrou, eu já tinha feito a viagem de Fernando Henrique, fora do Brasil. Fernando Henrique lá, com seu respeito, seu saber, seu professor, sua viagenzinhas bem tranquilas, um encontrozinho às 11 da manhã, 3 da tarde, uma visita a um museu. E era isso aí. E as visitas, o trabalho do Fernando Henrique fora era bem levinho. Eu falei, beleza, dá para passear. Quando o Lula entra, começa umas coisas de 8 da manhã às 11 da noite, 8 da manhã às 11 da noite, sabe? Um troço assim, uma loucura. A cobertura. E aquele momento ali, vocês têm que pensar que o Mandela tinha virado presidente em 94 e o Lula entra em 2003, que eles ainda são concomitantes.
Mandela, com uma imagem no mundo representando um troço quase Jesus Cristo, né? O cara deu a outra face depois de ficar preso 27 anos. Mas a África do Sul, com todo o racismo e o preconceito que existe em relação à África, mas o Mandela era uma figura mundial. Aí entra um cara brasileiro, super simpático, que fala de fome de uma maneira que nunca tinha sido falado em fóruns internacionais. O cara, quando fala de fome, ele sabe do que está falando. E mesmo o Lula não fala nenhum idioma, mas as pessoas podem não entender a letra, mas entendem a música e tem a tradução, né, para ver o que ele está falando. Cara, o Lula era impressionante. Primeiro ano, 2003, já num G8 lá em Evian, tinha aquela famosa foto de todos, né, foto de família, que eles falam, todos os líderes, né? Acabou a foto, cara, o Bush correndo em cima do Lula, o Chirac correndo em cima do Lula, aí o tradutor correndo para ajudar o Lula para conversar. Parecia que o Lula era o fodão da parada, entendeu? E, de certa maneira, moralmente, porque era um momento em que havia uma vontade de se entregar um pouquinho de menos injustiça no mundo, havia um movimento na Inglaterra, com Tony Blair também, então ele representava, ele catalisava um pouco essa coisa de, a gente tem que ter um cuidado melhor com os pobres. Ele tinha uma legitimidade que outros líderes não tinham. Ele representava uma esperança, né? Uma esperança. Uma reunião global. E ele economicamente começou a ter um discurso político de que a gente tem que parar de ficar pensando só nos Estados Unidos, só na Europa, só nos Estados Unidos. Vamos nós, pobres, dar a mão aqui para tentar uma relação melhor. E, de fato, nós brasileiros ignoramos a América do Sul e a América Latina de maneira geral, ignoramos a África, e o Lula passou a viajar para a América do Sul, viajar para a África, viajar para o Sul e para o Oriente Médio, também estive no Oriente Médio com ele, que era uma coisa muito nova. E no primeiro mandato ele já tinha dobrado o comércio exterior do Brasil, no primeiro mandato. Era o Luiz Fernando Furlan, que era o cara da Sadia, que era um gênio também de comércio. Houve um resultado muito concreto de melhora para o Brasil em termos de dinheiro, que é um assunto que eu acho que, no final das contas, é o assunto mais básico de todos. Isso, digamos assim, era rock and roll. Ele estava assim, ídolo ele chegava, era muita gente, era um sucesso as visitas dele. A minha cobertura falava disso. Eu não estava ali nem julgando, estava mostrando, olha, isso que está acontecendo. É como ele é recebido, o que aconteceu, qual foi o resultado dessa viagem. E foi muito impressionante. E a gente se dava bem, enfim, ele tinha um assessor, o Marco Aurélio, que tinha feito política com o meu pai lá atrás. Então, ele também sabia que eu vinha da esquerda, do lado esquerdo. Então, até os outros repórteres me botavam na frente, porque ele parava quando eu estava na frente. Enfim. Mas eu acho que o PT errou muito, e o Lula errou muito, ao não ter um plano de comunicação. Isso foi uma falha gravíssima. E eu tive uma vez um café da manhã com ele em São Petersburgo, até na Rússia, num G20, eu acho que era G20, que ele me chamou e a gente conversou no café da manhã. Eu falei, olha, eu acho que está faltando vocês, sabe, que, vocês têm que ter um troço que vocês mostrem o que vocês estão fazendo, porque na mídia tradicional não vai falar. E aí você pega um livro, né, O País Chamado Favela, do Celso Ataíde, do CUFA, né, e do Renato Meirelles, em 2013, ainda estava no primeiro mandato da Dilma, o PT ainda estava bem, que se perguntava para as pessoas nas favelas a que devia essa melhora na vida delas. E a resposta era basicamente ao meu esforço e a Deus. Ao mérito de Deus. E não tinha política na parada, não tinha PT na parada. Você vê o fracasso que é. Depois de 10 anos e tudo que melhorou, e melhorou a vida das pessoas, né? 53% de valor real no salário mínimo de aumento, e as universidades. Todos os indicadores. Todos os 40 milhões. Não tem, a ONU falava disso, não é uma opinião de um brasileiro. A ONU falava que nunca tinha sido tão rápido uma saída da pobreza de tanta gente. E o PT não conseguiu passar isso. E quem surfou essa onda? As igrejas evangélicas, né? Bom, voltando para a parte internacional, quer dizer, a imagem do brasileiro lá fora, ela tem algo de caricatura, sim, de estereótipo, né? No sentido, é carnaval, é futebol, é samba, é mulher bonita. Isso é verdade, tudo isso é verdade, tem um fundo de verdade. Claro que é muito mais do que isso, a gente, como ele falou, a gente mora num continente, a gente não mora num país, né? As realidades são muito diferentes. Eu acho que a gente pode perfeitamente recuperar, eu acho que de uma maneira geral a gente tem uma imagem simpática, embora eu diria, para trazer um troço popular, o Neymar não é o Ronaldo Fenômeno. Não, muito menos um Pelé. Quer dizer, eu não estou falando da bola, eu estou falando da imagem dele. Até o Ronaldo da época é pior do que o Ronaldo da época do Lula. Não há comparação. Não há comparação. Quer dizer, o Neymar, ele não projeta... O Neymar, eu acho que absorveu culturalmente um lado mais americano. Mais vamos, marrento. Vini Júnior. Vamos, Vini Júnior. Torcer pro Vini Júnior. Torcer pro Vini Júnior, bombar com aquele sorrisão. O sorrisão do Vini Júnior é uma maravilha. Mas eu acho que o Neymar é muito admirado, mas ele não é amado
do jeito que o Ronaldinho Gaúcho foi. Enfim, quer dizer, é uma coisa que eu acho que isso também nos atrapalha. Porque, de fato, nem o futebol... a torcida do PSG. Eu conheci um torcedor do PSG. O cara gosta mais do Nenê do que do Neymar. Cara, não tem camisa do Neymar à venda em loja do PSG mais. Não botam mais. É nesse nível de gravidade. Então, quer dizer, eu tô falando de uma coisa... Sintomático, né? Sintomático. Não tem um sintoma aí. Eu tô falando que atrapalha, eu tô brincando aqui, mas em parte é a nossa principal carteirada sempre foi futebol. Neymar que posou com o Bolsonaro também, é bom Além lembrar, disso, né? não, É bom lembrar porque Bolsonaro com Netanyahu, né? Sim, não, o futebol, aliás, tá meio mal parado nessa coisa da política. Tem muita gente aí, o pessoal da diretoria do Flamengo, né, pensar, meu Deus, então? isso tá muito triste o troço. Mas assim, aí falando o que os outros acham da gente? E tem o lado da Amazônia, que a gente tá sofrendo aí agora do desaparecimento do Bruno e do Phillips e do Dom, que realmente é um troço que isso tá pegando fogo lá fora, e realmente a Amazônia foi destruída em termos de IBAMA, o CEMBio, a Polícia Federal, os melhores quadros foram retirados lá exatamente para a bandidagem passar a boiada. O próprio Bruno era um quadro. O Bruno, fantástico, indigenista, incrível. E o Alexandre Saraiva, esse que eu falei ainda há pouco, ele fala que foi claramente desmobilizado todo mundo que poderia fazer alguma coisa. A Amazônia está entregue para bandido. Isso é Bolsonaro. Isso foi uma decisão política do Bolsonaro, né? Aquele que é contra índio, que é contra, enfim, o horror do horror. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar é da gente. A quantidade de brasileiro que sai do Brasil e saiu do Brasil e dá aquela coisa, não, o Brasil é uma merda, vou sair daqui, no Brasil nunca mais. E eu encontrei pelo mundo, em cada buraco do mundo, eu encontrei brasileiro. Com esse discurso, em grande parte. Brasileiro que tem orgulho que o filho não fale português. Tem muita gente. Que bota em escola para aprender inglês e francês. Não fala português em casa. Não fala português em casa. Como se fosse uma vergonha ser brasileiro. E essa vira-latice de achar que tudo é bom lá fora. Eu, por exemplo, fico muito incomodado de entrar em shopping, entrar em restaurante e estar tocando música americana. Porque se tem uma coisa que a gente não deve a ninguém, é música. Cara, música brasileira, eu acho um escândalo que a gente seja tão vira-lata da gente não vai valorizar um troço que é espetacular que a gente tem. Eu tô falando que isso aqui é um problema meu, mas enfim. Mas eu acho que isso reflete um pouco o que leva uma certa classe média e muita gente achar que o Brasil é uma merda e vai pra fora e daquela Brasil nunca mais, mas o que você conhece, quando você conhece mais a pessoa e a pessoa passa férias no Brasil, você nota que essa pessoa, quando ela tá nas férias, ela enche o tanque sentimental dela. Porque quando ela vai morar fora, a vida é uma merda. No sentido, é árida, é seca, é de pouco contato humano. Você não penetra na outra sociedade de uma maneira fácil, não mesmo. Não é nem rápido, isso é que acontece. Com a gente que mora há muito tempo e continua tendo alguns amigos brasileiros, mas não amigos lá fora. Tinha um grande amigo que tinha sido punk na Inglaterra. Em inglês, não é um inglês careta, o cara foi um punk. Ele não gostava de dar a mão para cumprimentar. A gente se toca, a gente bota a mão na barriguinha, a gente se abraça. Lá não. Sabe? Então, mesmo que... É uma coisa muito esquisita. Eu passei na Rússia uma vez, naquela época do Marcos Pontes, do astronauta, a gente foi para Rússia, Cazaquistão, enfim, e tinha que gerar uma internet merda, né? 2006, aquilo ali, 2005? 2005, eu acho. 2005, por aí. Então tinha que... Era de noite, por causa do fuso horário, né? Gerar final do dia, para gerar para o Jornal Nacional. Lá para as tantas, a garota da recepção falou... Eu comprando um cartãozinho lá, por que vocês riem tanto? Porra, eu e o cinegrafista, o Sérgio Guils, meu parceiro de muita coisa. Falei, sei lá, a gente passando o tempo, o Sérgio é engraçado. Ela falou, aqui na Rússia quem ri assim é bobo. Silly, né? Silly em inglês. Aí eu fiz a cara, ela falou, não tô querendo ofender, pelo contrário, eu gostaria de ser assim. Mas não se ri em público assim na Rússia. Expressar Cara, a emoção. Se você pensar o que é a Rússia, czarista, depois comunista, depois dessa ditadura horrível do Putin, rir em público é sinal de liberdade, não devo nada a ninguém, eu estou me divertindo. Isso é uma vida boa, é você poder rir em público, é não ter medo. Na Rússia as pessoas têm medo. Você pega Japão foi fazer Fukushima, né, o tsunami lá, horrível, o terremoto e o tsunami. Eu trabalhei com um cara que o irmão dele ligou para ele e falou que tinha sido convocado pela escola, os pais de toda a região de Hamamatsu ali, que é a região que tem muito brasileiro, para ensinar, para os pais serem ensinados a abraçar os filhos. Imagina a política de Estado em que um Estado convoque pai para ensinar a abraçar filho. Que horror! E isso é uma coisa do Japão. Porque e não é aquele abraço da gente grudado, né? Aquele abraço meio por cima, sabe? Protocolar. Meio protocolar. Sabe, um troço assim. Então, as pessoas não têm noção de quantas coisas são especiais. Você pega a mulher, né?
E eu fiz Afeganistão, Paquistão, esses lugares todos. Ser mulher na Ásia é uma merda. É uma merda, sabe? As pessoas, no mundo árabe também, quer dizer, a opressão em cima da mulher é um troço muito, muito sério. A gente tem problemas aqui, temos muitos, gravíssimos, né? Estupro, feminicídio, etc e tal, mas as mulheres saem na rua sozinhas, é outra parada, gente, é outro nível de autonomia e de liberdade. Então, eu acho que a comparação internacional ela é sempre interessante e eu acho que o brasileiro não se dá conta que a gente tem uma coisa muito boa, que é uma coisa que eu pedi para voltar de Londres depois de 11 anos, porque eu queria meus filhos mais brasileiros. Porque essa coisa da gente poder conversar sobre tudo, você está na fila de banco e você conversa com qualquer um e de repente está falando da tua vida pessoal, que isso é uma coisa daqui, não existe lá fora. Então o brasileiro que acha que o Brasil é uma merda, quando ele sai e ele vai viver lá, é bonitinho, é limpinho, é organizado, não estou negando, mas é seco, é uma vida de merda. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o pix para ladobdorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvintes também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisacritica.com. Compre a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em vesteesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Luara. Bom, voltando agora, para esse novo momento, então, na vida política aí, eu queria saber também se você já tem definido, assim, com quais bandeiras você se identifica. Você já falou algumas coisas aqui, já deu algumas pistas pra gente, mas mais diretamente, assim, o que você acha que é a prioridade de luta no Brasil de hoje, e mais especificamente no Rio de Janeiro, né, de 2022? Olha, eu acho assim, a prioridade é o emprego. Digamos assim, a gente precisa botar mais gente para trabalhar e aumentar salário. Essa coisa eu acho que é a coisa mais básica, porque isso é a sobrevivência na sua essência. A gente está passando por uma situação em que é brasileira, é conjuntural, isso tem um lado, mas tem um lado estrutural que as pessoas não estão conversando, que é a questão da tecnologia. A tecnologia está destruindo empregos muito rapidamente. E o que a gente tem, estou falando, quando eu era garoto, você fazia uma faculdade, você ia trabalhar. Isso era um troço assim meio fácil, né? Nenhuma família de classe média tinha gente desempregada se tivesse trilhado o caminho normal de estudou, fez a faculdade, vai trabalhar normalmente. Isso não é mais verdade, né? Você pega qualquer família de classe média, tá com gente desempregada, tá com gente subempregada, tem aquela coisa de estagiário, experiência de trabalho que é um salário horrível e o tempo vai passando. Isso está destruindo, inclusive, coisas muito particulares, que é a forma da felicidade. Quer dizer, se você encontra uma garota, ou a garota encontra um cara e você quer casar, peraí, como, né? Com os preços que estão, do jeito que estão. A coisa mais essencial para a vida da pessoa, que é amor, amar e ser amado, você já tem uma dificuldade econômica muito grande para o jovem hoje, né? E não estou nem falando em ter filho, que digamos assim, é o projeto mais a longo prazo que alguém pode ter. 20 anos aí vai pagar uma despesa substancial. Isso hoje, você está destruindo. Isso não é um problema só brasileiro, não, Lara. Isso é um problema meio mundial. Mas, assim, a gente está vendo que a gente está destruindo a chance das pessoas viverem. A quantidade de gente que está vivendo com os pais até 30 e tantos anos é grande. Ainda existe um colchão de grana dos pais que viveram numa economia que pôde ter um patrimônio, né? Agora, esses pais conseguiram comprar um apartamento de uma maneira que o jovem hoje não tem chance. Então, essa conversa ela tem que ser real, porque ela vai na essência de muita coisa, do tipo assim, não é só economia,
é meio ambiente, é consumo, né? A gente vive hoje em que você não ter um celular parece um pecado mortal, né? Você não ter o tênis tal, você não ter a roupa tal, você não ter... O que basicamente as redes sociais fazem é fazer comparações, né? Você vive uma comparação o tempo todo. Você pega o nível de depressão de adolescente agora por conta disso, o adolescente que é mais vulnerável a se comparar com a amiguinha, com o amiguinho, e não tem isso, não tem aquilo, não sou tão bonitinho. É um troço horrível. Então, o que a gente precisa fazer? Eu acho que a gente tem que ter uma conversa, não estou falando que é uma coisa que a gente consiga agora, porque eu diria que é uma ideia que precisa reverberar meio no mundo. Todo mundo tem que trabalhar menos, para que tenha mais gente trabalhando. Agora, para trabalhar menos, a gente precisa ter salários menores, porque riqueza não se inventa, né? Agora, o que isso permitiria se você trabalhasse 5, 6 horas por dia? Você ter mais tempo para ficar com tua mulher, com teus filhos, buscar teus filhos na escola, você aprender, ler livro, tocar violão, coisas que não dependem de dinheiro, entendeu? Mas que dão felicidade. A felicidade está ali, né? A felicidade é isso, é gente, é estar junto. Mas se a gente continuar com o modelo... E os empregos basicamente que estão sendo destruídos são empregos de classe média, em grande parte. A tecnologia está fazendo com que você fique com uma casta lá em cima, super educada, que trabalha pra caramba, mas que tem uma formação excelente e a capacidade de pagar, né, para que o teu filho estude até 30 e tantos anos e saia com doutorado e consiga as melhores experiências de trabalho. Esse cara vai se inserir no mercado de trabalho. Ou os empregos merdas, que ganham muito pouco, ou que tem uma insegurança, porque parte da questão do emprego não é só trabalhar ou não trabalhar, mas é o medo de se esse trabalho vai continuar daqui ao ano que vem. Porque que plano que você pode fazer na tua vida se você não sabe se esse emprego vai continuar rolando o mês que vem, daqui a 3 meses, 6 meses. Então, isso cria uma tensão e uma infelicidade muito grande. Isso tudo que a gente está falando, Luara, eu acho que não é um projeto de lei, entendeu? Mas eu acho que é um caminho de conversa. A gente tem que primeiro trabalhar. E eu acho que meio ambiente, por exemplo, é outro caminho que a gente... Nenhum assunto existe sem meio ambiente. Quer dizer, o meio ambiente, se a gente acabar com o mundo, qualquer outro assunto é irrelevante. Não existe nada, né? E a gente está caminhando para isso muito rapidamente. E eu não era nem muito interessado em meio ambiente, gente. Uns 10 anos atrás eu comecei a ver, caralho, isso vai dar merda, sabe? E já está, né? Não é que vai dar. Hoje a gente já está vivendo uma catástrofe, né? E a gente tem que mudar, basicamente, modos de consumo. A gente tem que consumir menos. Tem que andar menos de carro, sim. Tem que ter muito mais investimento em transporte público, sim. Mas tem que ter uma coisa muito radical e que é muito difícil para as pessoas. Porque você mudar o teu comportamento não é fácil para a maioria. Então, nessa hora, eu acho que tem que ter governo, e tem que ter liderança e tem que ter projeto. E ainda tem uma outra questão, né, Uchoa? Que o mundo sempre foi tão desigual, né? Que os Estados Unidos, por exemplo, durante um longo período da história do século XX, consumiu avidamente os recursos do planeta, né? E agora, no momento que, por exemplo, que a China quer consumir, aí algum país vai chegar pra China e falar, não, você não pode fazer isso, não. Os chineses começaram a comer carne, aumentou o preço da carne. Agora que o chinês tá comendo carne, eu não posso mais comer carne, calma aí. Não, é engraçado que você vai nos Estados Unidos, você encontra gente falando, não, tem gente demais, tem que diminuir a natalidade. Esse pessoal, eu fui na principal favela da Ásia, né? Que é em Mumbai, chama Dharavi. Uma favela enorme, são 3 andares de casa de madeira. É aquela favela bem antiga brasileira, não é alvenaria, não. Muito, muito, muito pobre. O consumo de energia de um indiano dali é 56 vezes menor que de um americano. E a culpa é do indiano? É muito. Sabe, porra, é o indiano que está destruindo o planeta? Sabe? Então, assim, gente, fala sério, né? Então, essa conversa sobre consumo, né? Quem pode consumir, quem não pode, é claro que, como eu falo, quer dizer... Não tem dinheiro para todo mundo ir para Disney, não tem. Quer dizer, a felicidade ela vai ter que se contentar com coisas mais básicas e com coisas mais raras, que todo mundo um dia possa, né? Fora as Paulo, pessoas continuam indo para Disney, né? Sim, fora Paulo Guedes, eu quero que as empregadas possam ir para Disney, né? Embora eu não acredite que elas estejam indo para Disney, mas como o Paulo Guedes idiota falou, mas assim, o ideal é que todo mundo possa ter uma vida, uma viagem uma vez na vida, uma viagem a cada 10 anos, mas o modelo de destruição do planeta está muito calcado em consumo absurdo. Né? E isso a gente tem que se tocar. E você falou até da desigualdade, Fagner, né? Isso também se aplica na sociedade interna, né? Porque, por exemplo, a gente fala em redução de carro, né? É algo que acho que, enfim, tá dado aí, né?
Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não tá conseguindo nenhum acesso a ter o carro para facilitar a vida no dia a dia. Ou seja, o trabalhador quer ter um carro... O sistema é tão doido que, como não tem ônibus, o morador da periferia de Santa Cruz Ele precisa quer de ter um Uber. carro, né? Ele precisa ter Uber. Precisa ter um carro, de alguma forma. O cara que mora na periferia da periferia, ele gasta Uber para chegar na estação de trem mais próxima, porque não tem ônibus. Pois é, e aí a gente vê qual é o movimento que a gente acaba vendo, né? A classe média alta, que já passou por essa fase do carro para tudo, hoje ela já dispensa o carro, e a classe mais baixa está implorando um carro para poder diminuir a distância do trabalho, quando não deveria ser assim. Isso é política pública, né? Vai, Dani. Eu vou adiantar aqui minha última pergunta, que a gente falou de música, eu tenho um encontro marcado com Caetano Emanuel, Tele Juliana Veloso. Sim, hoje, eu tenho que sair um pouco mais cedo. Então, você falou que, na primeira pergunta da Luara, né, porque o PSB, você falou que você sair da Globo para ir pro PT, por exemplo, ou pro PSOL, isso faria criar uma resistência, né, pra eu sua acho que teria menos efetividade como político. Sim, no caso, na recepção das pessoas do centro, da centro-direita, e que você está nessa disposto ao diálogo para construir. Queria saber como é que está sendo a sua recepção dentro da esquerda. Ao contrário, sendo Aquele você cara da Globo. o cara da Globo, 30, 35 anos de Globo, e que tem posições de centro-esquerda, né, mais reformistas, e não num anticapitalismo da esquerda mais tradicional. Olha, é curioso isso, porque eu tô tomando porrada também da esquerda, obviamente, né? Agora, o problema de conversar comigo é que eu tenho muito argumento, entendeu? Então, por exemplo, chegou um pessoal ontem, acho que foi ontem, me detonando porque eu ataquei Cuba. Eu fui a Cuba, gente. Eu estive em Cuba. Uma coisa meio básica, né? Pergunte a um cubano se ele tá gostando da vida dele. Pergunte. Converse com um cubano. Hoje, fale com as pessoas. Vá lá e fale. O telefone, entre na internet, se você conseguir, porque a internet lá é péssima. Aliás, que é uma coisa do governo, deixar uma internet péssima exatamente para não deixar a vida das pessoas se ampliar de uma maneira melhor. Claro que eu, como toda pessoa de esquerda, respeito demais e adorei a Revolução Cubana pelo que ela fez, pelo que ela representou para o mundo, não simplesmente para Cuba, naquele momento. Agora, já se passaram 63 anos, gente. 63. Não dá para continuar se vangloriando de louros que, já tem 30 anos. E aí? E a vida? Piorou. Lá eles atacam gays. Mas tem a questão do embargo também, né, o show? Sim, claro. As sanções econômicas americanas são um escândalo. Mas não é verdade que é só isso. Não é verdade. E isso é um problema? É um problema sério. Para um país, ainda mais para uma ilha, quer dizer, que produz muito pouca coisa, que não seja cana e rum, quer dizer, coisas para vender que não são caras. Tanto que eles precisaram sempre do petróleo que a Rússia mandava, depois da Venezuela mandava. O turismo hoje é o que, na verdade, inclusive está muito combalido pela questão da pandemia, né? Mas o turismo, eu tive lá com o Fidel vivo ainda. O turismo lá, ele tem um problema seríssimo. Eles são duas moedas. É a moeda do povão e a moeda pro turista. O cookie, exatamente. E o cookie é basicamente quase $1 por cookie. E você cria problemas... Você cria um flanelinha que fica cuidando no estacionamento de uma praia vagabunda que eu fui. Era $1 para você estacionar o carro. Um cookie, né? E o cara, num dia normal, 5, 6 carros, de final de semana 12, porque não era uma praia famosa. Mas ele ganhava mais do que o prefeito da cidade dele. Mais do que o médico, mais do que o engenheiro. Sabe? O cara era no flanelinha. E a gente foi no interior, foi com a minha família, no interior, numa fazenda. Tinha coisa de escravo, não era nada demais, mas do lado de fora tinha umas mulheres que vendiam produtos artesanais. Aí a Tereza quis comprar uma toalhinha de mesa, assim, simples, eram 40 cookies. E ela depois saiu para andar com os meus filhos e eu fiquei conversando com a mulher. E ela começou a falar que ela estava tendo problema em casa, não só ela, como as outras mulheres. Por quê? Porque ela ganhava naquela toalha, ela ganhava mais dinheiro do que o salário do marido, que era médico, numa toalha. Isso estava criando, num lugar de interior, machista, enfim, todo um desequilíbrio, né? Não vou entrar no mérito, obviamente, dos problemas dos machistas, mas o fato é o seguinte, é um absurdo que uma toalha bordada valha mais do que um trabalho de um mês de um médico. Simplesmente porque aquelas pessoas estavam próximas do turista. Então, é uma deformação de valores. Cuba persegue intelectual, persegue escritor, persegue gay. Gente, isso não está certo porque lá atrás eles fizeram uma coisa boa. Não pode estar certo. Entendeu? Nicarágua no começo foi bom, claro. O sandinismo foi bom. O que o Ortega faz agora é o fim da picada. O que o Maduro faz hoje é o fim da picada. O Chávez foi eleito, melhorou a vida dos pobres, melhorou no começo. Sim, depois a coisa começou a desandar. E a gente tem que reconhecer, olha, fala com as pessoas. Eu estive na Colômbia fazendo reportagens numa região bem na fronteira da Venezuela. Cara, o cara falou que tinha mulher
se prostituindo por $1 na Venezuela. $1. Mulher bonita, jovem. O cara falando, se vangloriando, estava indo lá para comer os venezuelanos. Por $1. Venezuela, não sei se você lembra, um pouco de idade, mas Venezuela teve várias Misses Universo já. São mulheres muito bonitas. Cara, que sociedade é essa que obriga uma mulher a se prostituir por $1? Sabe? Só porque de esquerda a gente vai valorizar isso aí? Não pode. A minha opinião é a minha opinião baseada em valores muito claros do que é decente e o que não é decente. E tem coisas indecentes na direita, bem mais, e tem coisas indecentes numas coisas chamadas de esquerda, que eu, inclusive, não gostaria mais que a gente continuasse reproduzindo essa conversa. Porque esquerda-direita, hoje, eu acho que quem está a favor do povo e quem está contra o povo. Quem está a favor de democracia e quem está contra a democracia. É disso que se trata. Você acha que a democracia, do jeito que a gente conheceu, que a sua geração conheceu, que até um pouco a minha geração, sou um pouco mais novo, a gente conheceu, né? Essa democracia representativa que a gente viu ali da Constituição de 88, que tem um pouco da Revolução Francesa. Você acha que... Você ainda acredita nela, é isso? Sim, acho que sim. Acho que a democracia tem 1000 problemas, né? Claro, é a frase do Churchill, mas é o melhor dos piores, né? Agora, ela é lenta? Ela é lenta, sim. Se a gente pega uma ditadura, se pega uma China, o cara decide fazer, faz naquela hora. Não tem que passar por um congresso, não tem que passar por licitação, não tem que passar por nenhum processo, digamos assim, que seria natural de uma democracia. Sim, mas ainda que a gente vá lentamente, a gente vai numa direção correta e de respeito à maioria e à minoria. Porque democracia não é respeito à maioria, respeito à minoria também, né? Coisas que a gente não vê em ditaduras, né? Você vê os Rohingyas lá no Mianmar, a gente vê a maneira como a China tratou os uigures, a gente vê na Rússia o que o Putin faz. Então, assim, é muito claro. A perseguição na Hungria aos ciganos. Todas essas coisas acontecem, né? Em ditaduras, de uma maneira que é mais difícil de acontecer em democracias. Então, eu acho que é muito claro que o modelo que a gente precisa é permanecer numa ideia de decência do que é o certo, o que é o errado. Eu acho que as religiões no mundo, de uma maneira geral, sempre tiveram esse papel, de mais ou menos mostrar o caminho do bem e o caminho do mal. Eu acho que essa religião está sendo muito abusada, a ideia da religião na política, né? Isso começa nos Estados Unidos, não começa no Brasil. Hoje está muito no Brasil também, né? Há um tipo de evangélico que é obviamente interessado na grana e está abusando de uma mensagem que não tem nada a ver com... Porque Jesus Cristo falou mal de quê? Dos vendilhões do templo. Quem que eram os vendilhões do templo? Quem se aproveitava do templo da religião para se dar bem. Jesus Cristo sempre falou a favor do quê? Dos pobres. Cadê essa prática, né, nos religiosos hoje? Enfim, é mais duvidoso. Mas eu acho que o importante realmente, Daniel, é voltar a pensar que a esquerda também tem que repensar. Uma das coisas que eu acho muito claras, ainda mais para quem mora no Rio de Janeiro, é que a esquerda entregou o assunto segurança para a direita. O que é um absurdo. Quem mais sofre de falta de segurança é o pobre. Quem mais está na mão da milícia e do tráfico é o pobre. Como é que a esquerda entrega esse assunto para um pessoal que só fica falando bandido bom e bandido morto? 2 das maiores chacinas, das 3 maiores chacinas da história do Rio de Janeiro, são nesse governo do Cláudio Castro já. O pessoal chega arregaçando Vila Cruzeiro, Jacarezinho, de uma maneira que é inaceitável. Como a gente se habituou com essa coisa de criança morrendo com bala perdida, como é que a gente pode viver numa sociedade em que isso a gente nem se escandaliza mais com isso, sabe? E esse assunto é um assunto que tem que ser recuperado pela esquerda. O que a gente precisa fazer? Tem que voltar a conversar com polícia militar, voltar a conversar com polícia e voltar a falar, gente, vamos pensar melhor isso aí. Até porque esse papo de mais armas que o Bolsonaro está abrindo, a principal vítima vai ser a polícia. Pô, imagina, a quantidade de arma aumentando, para qualquer policial ir para qualquer lugar vai ter medo de tomar tiro. E aí vai ter obrigado, já chegar tirando. Quer dizer, a esquerda se equivocou em muita coisa. Vamos pegar mais um exemplo do PT, que eu acho que é um exemplo. 4 dos 10 bancos mais rentáveis do mundo hoje são brasileiros. Isso é um absurdo. A gente não tem uma economia para ter 4 dos 10 bancos mais ricos do mundo. Não temos mesmo. O que é? Sabe aquele troço que até o Ciro fala, um cartão de crédito cobra 380%, 350% de juros aqui no Brasil e 17% nos Estados Unidos. Que porra é essa? Como é que a gente aceita isso? Como sociedade, como é que a gente aceita isso? E tem muita coisa que já estava lá no governo do PT. Então, como a desindustrialização do Brasil, ela começa, naqueles anos do PT, do Lula, foram muito bons, mas o Lula assinou certos contratos com a China para vender mais soja e mais ferro, que deixou entrar produtos da China aqui super baratos. Eu fiz matéria na China, de fábrica de sapato, que as pessoas ganhavam $50, trabalhavam 14 horas por dia, tinham uma folga por mês. Como é que você compete com alguém que produz um sapato tão barato assim? Mas o Lula abriu a porta para entrar sem imposto.
Então, isso tudo, a pessoa falando, eu tenho argumento. Então, a esquerda pode falar? Pode falar. E eu sou de esquerda. Agora, eu acho que a gente tem que repensar o rótulo, inclusive. Eu, por exemplo, me incomodo com o uso da bandeira vermelha. Não, gente, essa porra de bandeira vermelha já era, sabe? Isso não representa uma história de sucesso na história do mundo. É uma história de bons sentimentos e boas intenções. Mas a prática não é de sucesso. Tem muita coisa ruim também por trás disso. E por que a gente entrega a nossa bandeira e a nossa camisa da seleção pro pessoal de direita? Por quê? Desde quando esse pessoal pode se arrogar, se chamar de patriota? Eles? Destruindo a Amazônia, fazendo essas merdas todas que eles estão fazendo? Não, a gente tem que recuperar isso. Então, é muito, muito tranquilo, às vezes, você tá numa esquerda, numa posição que você tá no teu grupinho, você tá na tua bolha, e você fala uma coisa que o outro quer ouvir, o outro fala que você quer ouvir. Mas a gente não vai avançar assim, não vai fazer um Brasil melhor, não. Antes do Fagner fazer a pergunta dele, despedir do Daniel, que vai lá ouvir o Caetano Veloso. Sempre um bom motivo. Valeu, show. Muito obrigado. Dani, Valeu. Obrigado, Hoje. valeu, bom show, boa noite. Os rapazes e a Luara vão me representar aqui no final. E você vai representar a Valeu, gente Daniel. no show do Valeu, Caetano. valeu, Luara. É. É até bom o show puxar esse assunto na última resposta pro Daniel, que é uma... Sabe, o show, uma discussão que a gente sempre faz aqui, né? Sempre se pergunta, na verdade, né? O que é democracia na prática. Porque eu, por exemplo, tenho uma ideia de que a gente não vive numa democracia. No Brasil, uma democracia, ela pode se dizer em construção, mas ela não é uma democracia. Eu costumo dizer que num país onde as pessoas morrem de fome, não dá pra você dizer que existe uma democracia. A gente, enfim, tem problemas seríssimos no Brasil. A gente, na verdade, vive muito mais uma ditadura da burguesia do que uma democracia plena. As pessoas morrem de fome. A gente, como você mesmo falou, a gente aqui tem o país que mais mata, né, homossexual no mundo, é o Brasil. Índices de Tem gente se prostituindo por $1. Índices de feminicídio. A questão que eu particularmente costumo utilizar e conversar nos meus diálogos quando a gente tem esse debate na esquerda, a Venezuela, etc. E tal. Eu sempre falo, gente, não existe sociedade perfeita. Cuba tem defeitos, a Venezuela tem defeitos, os Estados Unidos, que todo mundo diz que é a pátria da liberdade, Muitos defeitos. tem muitos defeitos, enfim. Só que a gente tem que respeitar a autonomia dos povos. Assim, quem vai resolver o problema do Brasil é o brasileiro, é o povo brasileiro. Quem vai resolver o problema Sim. da Venezuela é o povo venezuelano. E Cuba também, enfim, em todos os lugares. E os embargos econômicos acabam atrapalhando Sim, também isso. Sim, mas eu queria te puxar para um outro assunto, que na verdade não é tão outro assunto assim. O show, eu queria te perguntar, em 2000 você estava onde? Você estava na Europa? Tava na Europa, em Londres. Estava na Europa, em Londres. Em 2000 aconteceu o primeiro sinal, vamos dizer assim, né, entre os maiores países, das maiores economias do mundo, de uma certa ascensão da extrema-direita, que foi a subida do Jean-Marie Le Pen ao segundo turno contra o Jacques Chirac. Depois de muito tempo, enfim, do pós-guerra, né, se convencionou que a extrema-direita, com seus nichos ali de 5% dos votos, 3% dos votos, 4% dos votos, e de repente a França, né, chega no segundo turno com Jacques Chirac, teve que mobilizar toda a sociedade francesa, onde o voto nem é obrigatório, mas teve toda uma mobilização de direita, de esquerda, de centro, para votar no Chirac, para barrar a ascensão do Le Pen à presidência. De lá para cá já se passaram 22 anos. Eu queria que você falasse como jornalista, como observador astuto que tu é do mundo, né, que você falou 115 países, né? 115 países. A que você, dentro da sua leitura, do seu conhecimento mundial, atribui o crescimento da extrema-direita no Brasil, especificamente? Por que você acha que, diferente da França, nós não conseguimos barrar a ascensão da extrema-direita, a ponto da gente ter o governo horroroso que a gente tem hoje, genocida, enfim, corrupto, e todos os adjetivos ruins possíveis a gente pode atribuir a essa gente que está no poder hoje. E eu queria que você falasse sobre o papel, se a mídia, se você como jornalista que trabalhou na grande mídia durante 40 anos, se você acha que a mídia teve um papel preponderante disso no caso brasileiro. Olha, voltando aí, o Jean-Marie Le Pen é um assunto que eu conheço desde a minha primeira Copa do Mundo, de 86, no México. Eu cobri o grupo da França. E foi a primeira vez que a extrema-direita na França teve mais de 10% dos votos. Foi em uma eleição de 85.
E o Jean-Marie Le Pen criticou muito a seleção francesa, que era a seleção campeã europeia, do Platini, aquele timaço que eliminou o Brasil até, porque era um time pouco branco. E de fato. Aí eu fiz uma entrevista com todos os jogadores, era uma época que você entrava em campo, falava com todo mundo, etc. Tal, sobre o que eles acharam da... E vários ali eram de origem magrebina, né? Árabe, vários africanos. O Platini mesmo era filho de italiano. E foi uma reportagem muito legal que depois até passou na França. O cara francês que ficou meu amigo quis reproduzir ela, mostrando que não existiria uma seleção francesa do Le Pen, porque a seleção francesa era o que era por causa do imigrante, por causa da liberdade das pessoas se movimentarem. Mas isso foi crescendo, quer dizer, na Europa e na França em particular, para começar a historinha, a democracia, de fato, ela é muito frágil e muito vulnerável a interesses econômicos fortes. Na medida que você, como um empresário muito rico, você pode pagar por campanhas políticas de candidatos que você defende. Pagar, e você tem a mídia tradicional do lado da direita. Então, a capacidade de fazer propaganda e defender ideias da direita sempre foi mais forte do que a esquerda. Então, você tem uma democracia, sim, francesa, antiga, obviamente super tradicional, mas que ela foi sendo corroída também por dentro. Aí você tem um outro fenômeno, que é um fenômeno econômico, que é da globalização, onde empresas e fábricas francesas, né, saem e vão para a China. Isso vai criando uma quantidade de desemprego, e no caso, digamos assim, se você pega um país como a França, que teve muitas colônias, né, você tinha muita gente de origem marroquina, argelina, tunisina, e gente do Senegal, da África Negra, que trabalhavam em fábricas, que foram para trabalhar em fábricas na França. À medida que essas fábricas vão embora, uma economia que é de indústria vira uma economia de serviços. Então, você vai numa loja e quer comprar alguma coisa, e você, branco, rico, se incomoda de ser atendido por um árabe ou por um negro, de origem negra ou de origem árabe. O racismo fica mais forte. Porque onde antes aquele pobre moreninho estava escondido na periferia, ele agora está dentro da cidade, participando da economia de serviço. Isso exacerbou o racismo, exacerbou a desigualdade e causou também um ressentimento a uma juventude de origem de países de terceiro mundo. Isso foi criando um problema que abriu para a extrema-direita o uso e o abuso da coisa anti-imigrante e racista. E aí você pegou uma extrema-direita muito inteligente, que acoplou essa mensagem com uma mensagem de protecionismo econômico contra a União Europeia, contra grandes acordos que tiraram as fábricas da França, França para o francês, que é um modelo que o Trump repetiu. America first, né? Primeiro os Estados Unidos. E se você ouve o discurso só econômico do Trump, sem os absurdos, de defesa de um trabalho para o americano, é um discurso razoável. É um discurso que atende, porque de fato protege muita gente que está desempregada ou muito subempregada. Ou supostamente protege, né? Não, mas protege na prática. Todos os países ricos do mundo ficaram ricos com protecionismo. O que é protecionismo? Que hoje é um palavrão no meio econômico, mas de fato, eu prefiro pagar o cafezinho para um brasileiro do que prefiro pagar para um sueco. Isso eu estou protegendo? Estou protegendo, prefiro dar um dinheiro para o meu filho do que preciso do filho do vizinho? Também prefiro. Então, há uma lógica sentimental na criação de uma sociedade de você proteger os seus, né? E os países ficaram ricos assim. Todos esses países, desde a Revolução Industrial, não quero voltar lá tão atrás, mas assim, eles ficaram ricos através de proteção das suas economias e das suas indústrias que estavam começando. E isso com a globalização foi destruído. Claro que quem está se dando bem são empresas desses países, mas o fato é que as empresas hoje, essas multinacionais, eles não representam um país. Eles estão no mundo, ganhando dinheiro no mundo, em paraísos fiscais, que é um problema seríssimo, né? Pagando pouquíssimo imposto. Se você volta nos anos 50, 60, quanto do dinheiro americano vinha de empresas, era quase 60%. Hoje é 30%, é metade. Então, esse dinheiro está sendo pago por gente pagando imposto, não é mais pelas empresas. Então, esse crescimento da direita, ele tem uma raiz escrotíssima, que é racismo, anti-imigrante, né? Mas tem uma raiz de protecionismo que atende ao interesse de muita gente que ficou desempregada. E na França, por exemplo, você tem cidades que votavam comunista sempre que hoje votam Marine Le Pen, que votam extrema-direita. Exatamente por esse discurso de extrema-direita. Agora,
Isso foi migrando da Europa, migrou para os Estados Unidos, né? Para o Trump, o Steve Bannon, né? Você hoje tem uma técnica da qual os russos se especializaram. O Putin é um especialista da KGB, né? Que é exatamente da desinformação e de você como criar diversidade, de diferenças, né? Muito substanciais dentro de uma sociedade através de fake news, através onde você aperta os botões que vão causando uma irritação e no qual a tecnologia, a internet, o celular tiveram um papel enorme, enorme, que foi os algoritmos realmente preferindo valorizar notícias incendiárias, opiniões agressivas, em que você aí dava likes ou não dava likes, se posicionava sempre através do negro, ou do preto ou do branco. Não tinha cinza. E tudo é cinza, gente. Todo assunto é cinza, todo assunto é complexo. Nunca tem claramente um lado e que não tem nada do outro. Tem um pouquinho de verdade, muitas vezes, dos dois lados. Então, essa possibilidade tecnológica que existiu na economia, depois a globalização e a possibilidade tecnológica da internet, transformaram e bagunçaram completamente a discussão nas democracias. E abriram a porta para uma extrema-direita que vem com um discurso nacionalista, entre aspas, patriota, entre aspas, com Deus, com o abuso da religião, entre aspas, racista também, mas que atendia também a uma classe média, branca, muito incomodada, no caso do brasileiro, aí voltando para o Brasil, muito incomodada com o crescimento dos pobres. Aquela famosa frase do o aeroporto parece rodoviária, que era uma frase que representou um pouco o incômodo de uma classe média que via que o pessoal pobre estava chegando, ela representa um pouco essa mistura de racismo com um incômodo econômico real, de uma insegurança que antes a classe média estava muito calma, na medida que a economia permitia com que ela tivesse a vida tranquila dela, isso não é mais verdade. Então, essa política do ressentimento, desse vitimismo, que o Bolsonaro também sabe usar, e a extrema-direita, isso tem toda uma cartilha. Se você vê numa Globo News as pessoas falando o dia inteiro dos absurdos do Bolsonaro, a imprensa brasileira está caindo na mesma esparrela da imprensa americana em relação ao Trump. A pauta é o Trump e a pauta aqui é o Bolsonaro. A gente fala menos dos 33 milhões de pessoas que estão passando fome do que a gente falou da última bobagem que o Bolsonaro falou. Isso é um erro enorme, porque o Bolsonaro está falando para o pessoal dele e ele não vai mudar de ideia. Agora a gente está dando palco para ele, em vez da gente falar as coisas que a gente quer falar. Agora, voltando à última parte da tua pergunta, em relação à mídia tradicional, sim, é o que a gente começou falando. A mídia é de direita. E a mídia foi anti-PT sempre, embora tenha ganho muito dinheiro na época do Lula, no começo do PT, em nenhum momento foi ameaçada pelo Lula e está sendo ameaçada pelo Bolsonaro. E eu acho que foi um dos erros do Thiago Leifert quando falou aquela bobagem dele, porque é verdade que se você pensar em termos do jornalista na faculdade, do jornalista no mercado de trabalho, a maioria é de esquerda. E é fácil de entender porque é de esquerda. Na área de ciência e na área artística, qualquer coisa ligada à criatividade, ela é ligada à liberdade. Então, pensar diferente é não ser tradicionalista. Pensar diferente está mais próximo de posições de esquerda do que de direita. E o jornalismo está nessa área, nesse miolo de humanas, onde a preocupação com o outro, com investigar, com tentar descobrir uma coisa que está errada, é uma coisa mais da esquerda do que da direita. Agora, é claro que numa mídia tradicional, quem manda é o dono. Então é ridículo você achar porque você trabalha na Coca-Cola que você vai decidir o rumo da Coca-Cola. Não existe isso. Interesse econômico, né? Interesses econômicos, financeiros, ideológicos também, visões de mundo. Ok, a televisão é do sujeito, o rádio é do sujeito. Ok. Então é necessário, eu acho, como sociedade, se criar projetos de comunicação alternativos, de outras vozes, né? E você pega já hoje uma galera mais jovem que já não está vendo mais tanta televisão, que já não... Bom, o jornal já nem mais existe, né? As bancas de jornal viraram quiosques, né, de vendinha de bala, e que está se informando menos, mas que está se informando muito pelo celular. E o celular não é uma boa fonte de informação, porque tem de tudo, mas o algoritmo te joga só aquilo que você quer ler. É ainda mais viesado. Né? E aí você cria, porque foi a pergunta do Daniel, que a esquerda está me dando porrada? Tá, mas eu acho que é uma esquerda que só está lendo esquerda. E você tem que ler direita. Você tem que ler o Economist, que é uma puta revista inglesa maravilhosa, que é de direita. Mas, pô, leia. Leia, que tem muita coisa inteligente ali. Tem diferença, tem dados maravilhosos, tem investigações muito bem feitas. Leia. Lê Financial Times também. Tem que ler. Sabe, você quer entender do mundo? A sério, não vai ficar lendo os livrinhos só dos teus amiguinhos.
você tem que ler os outros também. Claro. Bom, é muita coisa, né? É muita coisa para uma entrevista só. Eu tô aqui. Acho que a gente está falando um pouco de uma coisa que abarca todas essas contradições que o Show está trazendo aqui, né? Que foram citadas, que é o capitalismo, né, gente? Acho que a crença numa democracia, na definição de países como ditaduras e o Brasil, onde existem 33 milhões de pessoas passando fome, quer dizer, quase uma Argentina inteira sem saber quando é que vai ter comida no prato, isso é democracia. Então, assim, são coisas que são elementos que a gente tem que pensar. Mas lá no início da entrevista, o Show, você mencionou essa necessidade de convencimento dos debates, disse aqui algumas vezes, né, que você tem argumentos, e se a gente observar a atual legislatura e também partindo mesmo do jornalismo, do fenômeno das fake news, que nem é um fenômeno tão novo assim, não dá pra gente acreditar que os fatos bastam, você acha isso? Eu acho que é preciso, sim, um pouco mais de... Eu vou usar a palavra paciência para convencer, e eu nem estou certa se convencer é o objetivo principal. Então, eu queria saber, assim, como é que você acha, como jornalista e como candidato agora também, como é que você acha que a gente pode enfrentar essa loucura que virou um debate cheio de mentiras, de absurdos? Porque eu acho que, também lá no início você tinha falado, né, da responsabilidade que o PT tem na disputa da disputa pela essa noção de cidadania, né? E quando você citou as tecnologias, também me veio esse insight, assim, que há uma captura da ideia de cidadania com o capitalismo de vigilância, com os nossos dados. Às vezes, a gente está tratando de plataforma, pensa muito na uberização, né, nos contratos de trabalho, mas também se a gente for pensar, uma uberização dos governos. E isso também é um fenômeno do capitalismo, né, avançado, financiarizado, da economia de carbono, se a gente for entrar no lance do meio ambiente. Então, assim, eu não sei se é só o convencimento que vai nos salvar. E aí eu queria saber assim, se você já pensou mais sobre essa coisa, né? Como é que a gente debate no meio dessa loucura, mesmo tendo argumentos, mesmo às vezes não concordando, como é que a gente chega num lugar juntos? Porque eu acho que vai ter que ser junto, né? Porque lá de cima os caras conversam entre eles. Como é que a gente conversa aqui entre nós, entre o povo, como é que a gente elege os nossos, enfim. Eu acho, bom, o que você falou também é muito, muito complexo, mas deixa eu pegar um aspecto que eu acho que a questão dos algoritmos, ela é fundamental hoje. Para a gente voltar a ter uma discussão civilizada, a gente tem que obrigar empresas a pararem de ganhar muito dinheiro com a destruição da nossa vida. E isso não é uma questão de liberdade de imprensa. A gente, Facebook, Instagram, o Twitter, o fato deles promoverem a violência no sentido do debate é uma coisa que é insuportável e eu acho que a gente tem que dar um basta nisso como sociedade. Isso tem que parar. Regulamentar. Isso não é censura. Não, isso não é preconceito, isso é conceito. Nós não queremos que alguém ganhe dinheiro destruindo o debate público. Como não queremos que alguém ganhe dinheiro destruindo a Amazônia. É mais ou menos isso. Quer dizer, você tem que se preocupar com o que você se alimenta na tua barriga, mas você se alimenta com o que você alimenta no seu cérebro. E você não pode deixar que empresas que não respondem a ninguém possam fazer o que fazem. Eu acho que a primeira coisa é recuperar a noção de qual é o nível de debate, de conversa que se pode ter. Então, eu acho fundamental que a gente já invista, né, uma discussão política para, digamos assim, botar uma rédea nisso aí. Em relação, eu não tenho muitas ilusões em relação à questão do capitalismo, porque eu acho que o bicho, gente, gosta de ter a liberdade de fazer o que ele quer, com as capacidades e com o entusiasmo e com o esforço que ele quiser. Então, sempre foi isso que fez com que alguém conseguisse mais do que o outro. Além de talento, além de inteligência e além de educação, claro. Então, as tentativas de você... milionária, porque eu não consigo. As tentativas de você dividir tudo igual, né, não deram certo, né? Nunca foi igual, mas as tentativas comunistas, né, que partiam desse pressuposto de que, poxa, vamos dividir todo mundo igual aqui, que está todo mundo vivendo. E uma coisa curiosa, por exemplo, é que essa coisa de dividir igual começa com os piratas também, não sei se você sabe disso. Os piratas, no final do século XVIII, durante 50 anos ali nos Caribe, eles criaram uma sociedade onde todo mundo no mesmo barco dividia o dinheiro igual, a não ser na hora da porrada. Na hora da porrada você tinha que ter um líder militar que mandava e que ganhava um pouquinho mais, porque ele era o cara que era o líder da hora da porrada. Mas fora daquilo ali, todo mundo dividia igual. Isso era tão revolucionário na época que os governos da França, da Inglaterra, da Espanha, foram violentamente contra os piratas, porque era um modelo tão problemático para as sociedades deles, que isso vingasse, esse dividir todo mundo igual, que eles reprimiram. Claro que estou falando de uma coisa pequena que era os piratas, mas eu acho uma curiosidade. Agora, em termos da liberdade, juntando a iniciativa e ao pensamento, o capitalismo foi o que provou a melhor plataforma de sucesso, com 1000 problemas. O meio ambiente é o maior deles. Aonde? Hã? Aonde?
Olha, se você pegar hoje, se você fosse escolher, se você viesse de Marte e você fosse escolher onde no mundo você criou uma sociedade melhor, menos injusta, seria o quê? Os países da Europa Ocidental, basicamente os da Escandinávia, onde você tem liberdade, é capitalista, você pode criar o que você quiser, você paga muito imposto. Social-democracia. É uma social-democracia, mas é capitalista. É capitalista. Quer dizer, você tem a liberdade de ganhar dinheiro, mas com vários entraves e vários limites para o bem da sociedade. Eu acho que esse é o modelo. Mas tem, nesse caso específico das sociedades escandinavas, tem um detalhe que a gente nunca pode esquecer também, que é importante. Uma sociedade construída com base no colonialismo, que é um dos maiores horrores. Tem um caminho até lá, né? Não, gente. Se você pensar bem, a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, nunca foram países com possessões coloniais, não ou representativas. Não, sim, mas elas não, mas a questão colonialista que a gente tá pensando França, Inglaterra, não, esses e tal. são outros. Mas, outra história. Sim, eu tô falando de Escandinávia. Sim, mas a Escandinávia, por exemplo, é porque, na verdade, é um outro modelo de colonialismo, eu diria, né? Os suecos vivem com uma qualidade de vida excelente, etc. Tem questão de liderança com a questão ambiental e etc e tal. Muita mulher, sim, né? Muita mulher. Só que, por exemplo, a Norsk, que é uma mineradora norueguesa, por exemplo, ela não tá lá na Noruega poluindo o meio ambiente na Noruega, mas ela tá aqui na Amazônia. Sim. Né? Ela tá aqui. A Staten Oil também, que é a empresa... Sim. Não, gente, eu não tô... Eu falo em relação à política, eu falei, Jesus Cristo não é candidato. Então, não vamos aqui negar erros de várias sociedades. Eu não gostaria de morar na Finlândia. Eu estive na Finlândia. Agora, a Finlândia, por exemplo, é o país que mais... A profissão mais valorizada na Finlândia, sabe qual é? Professor, professora. Todo jovem quer ser professor ou professora. Você é muito bem remunerado, muito bem visto na sociedade. E o resultado qual é? É uma sociedade que ganha, né? Melhor educação aí todo ano. Está sempre lá na ponta. Sueco, se você pegar pouco tempo para trás, começo do século passado, Suécia foi pobre. A imigração de Suécia para os Estados Unidos foi muito grande. E o que eles conseguiram mudar tão rápido? Através de democracia, de respeito, de uma coisa de respeito à mulher e de regras, que era o que é bem, o que é bom para todo mundo. Então, o imposto é muito alto lá, muito alto. Mas você tem tudo também, a sociedade, o governo te provê uma vida, mesmo que você não tenha um sucesso, etc. Mas que você tenha uma vida razoável. O nível de desigualdade é baixo. Não é ideal. Tem problemas de alcoolismo seríssimo nesses lugares. Depressão. Tem problemas, sim. Mas liberdade sexual é uma coisa que começou lá atrás, era até um clichê, mas é uma coisa importante para a felicidade das pessoas. Então, não estou dizendo que a Suécia não tem o que avançar, que eles chegaram na utopia. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se você chegar de Marte e tiver que escolher onde é que você vai morar, você vai para lá. Você vai, lá é melhor. Lá é melhor. Concretamente, em termos de modelo econômico, gente, eu acho o Brasil melhor. Eu acho o Brasil melhor, assim, a nossa maneira de ser, eu acho melhor. Por isso que eu acho que os problemas do Brasil são mais fáceis de resolver do que problemas deles, porque a incapacidade deles de conversar e de se tocar e de rir é uma coisa que é muito mais difícil de ensinar do que você resolver um problema econômico, entendeu? Agora, dito isso, eu acho que é um pouco ingênuo da gente, vindo da esquerda, de achar que dar uma porrada no capitalismo, e o capitalismo obviamente tem coisas horrorosas e a exploração é um pouco a marca do negócio, e a ideia mesmo de crescimento é tão louca. Porque pensa bem, o que cresce sem parar? É câncer. E câncer mata. A gente não pode achar que uma empresa crescer sem parar seja algo razoável. Porque crescer sem parar também é criar um desequilíbrio enorme. É você ter monopólio, né? Então ter pouca diversidade, aí o cara faz o que quer. Então, também tem que se ter freios em relação a isso. E as sociedades que souberam utilizar esses freios melhor foram as sociedades escandinavas, que são capitalistas. Porque o capitalismo é um motor humano de crescimento. Porque a ambição faz parte de nós todos. Perfeito. O Shoa, foi um prazer tê-lo aqui, né? Acho que o papo foi bem amplo, a gente conseguiu conversar bastante coisa. Eu gostaria até de conversar mais de jornalismo. Voou o tempo, a gente falou de bastante coisa, né? Até o Emiliano, que tá aqui com a gente, brincou aqui que eu tô com o meu bonezinho de Cuba aqui. A gente, enfim, acho que o mais importante pra gente é tê-lo aqui mesmo, pra você falar das suas ideias. A gente não concorda com todas. Claro. Mais além, né? O papel do lado B, o Shoa, e aí os ouvintes talvez novos que a sua
presença aqui tragam. A gente dá voz a outros lados que a gente não costuma ver na grande mídia, né? Tê-lo aqui expondo suas ideias, os seus argumentos e o que você viu, né? Pra gente é tão importante quanto ter outros lados que não têm o espaço que a gente gostaria que tivesse na mídia. Esse é o nosso ponto. Então, assim, trazê-lo aqui é um prazer, por mais que a gente discorde. Assim como a gente gostaria de ver, por exemplo, o Elias, que esteve aqui falando de China, no Fantástico, porque o Elias não consegue ir pro Fantástico. Então, aí isso a gente recupera muito no quê? No que você falou sobre a comunicação ser alternativa, independente, mais vozes, outros tipos de vozes, né? Os ouvintes mais antigos do lado B sabem nossa posição, de várias coisas. Os mais novos vão conhecer. A gente já convida quem estiver chegando agora pelo show a ouvir de outros lados sobre as questões dos países citados, né? A gente fez programa de Venezuela, a gente fez... E é isso, nenhuma delas é perfeita, a gente sabe disso, mas tem outras questões que, enfim, merecem, né, serem desenvolvidas. Então, feito esse disclaimer que a gente precisava fazer pelo bem da nossa audiência, né, que nos ouve. Agradeço muito a sua presença, a gente deseja muita sorte, a gente tem um ponto em comum e o lado B já há muito tempo tem falado isso, a gente precisa tirar o Bolsonaro, a gente precisa superar o bolsonarismo. E a gente conta muito com você, com o PSB. A gente vai trazer outros quadros do PSB aqui. A gente conta muito com o PT, com o PSOL, entre outros que estejam aí alinhados, Essa né? é a tarefa número 1. Essa é a tarefa número 1. Se o Brasil quer voltar a ser considerado um país, na minha visão, e não um pária, a tarefa número 1 tirar o Bolsonaro. Tirar o Bolsonaro, eleger Lula, e não só tirar, mas tirar e punir. Puni-lo da melhor forma Puni-lo, possível. não só ele, como quem financiou esse horror todo que a gente está vivendo há quase 4 anos. Né? Então, e repito, né, o que eu falei lá no começo, pra mim é uma referência, já mandei aqui no grupo dos amigos, dos primos, eu tô com o show aqui entrevistando e tal. Bom que a gente tá com a expectativa aí de quebrar a bolha, né, como a gente costuma dizer, furar a bolha, trazê-lo. Boa sorte na nova empreitada, a gente conta muito com a sua disposição, com a sua sabedoria pra gente superar isso que a gente tá precisando. Deixa aí seu recado final, deixa seu recado aí nas redes sociais, agora que você virou um twitteiro depois de muito tempo, tá entrando no Instagram. Obrigado, querido. Aí, pessoal, é Marcos o Show Oficial, né, no Instagram, no Facebook e no TikTok. O Emiliano tá me ajudando muito aí. E no Twitter é Marcos o Show _. E eu queria só recuperar uma coisinha. Eu acho muito importante claro, todos nós temos coisas em comum e coisas diferentes. É uma coisa nova no Rio que o Marcelo Freixo está conseguindo fazer, que é trazer todos os partidos de esquerda juntos. Eu acho que a esquerda já perdeu muito tempo, não só no Brasil, como no mundo, brigando entre elas, entendeu? É um mal da esquerda, essa coisa de você preferir atacar o teu irmão, digamos assim, porque ele não acha o que você acha e ficamos aqui rodando em círculos, né? E a direita, né? Só passando a boiada. E se tiver que brigar, que brigue depois que tiver no poder, né? Igual a gente briga com a sua parceira de partido, Tabata Amaral. Claro. Eu prefiro falar mal da Tabata Amaral, que algumas coisas ela vai votar com a gente, do que, né, ter que falar dos outros que não votam em porra nenhuma, né? Exatamente. Aí eu prefiro que a gente briga depois do que... E eu acho que a gente... Tem pautas únicas, eu acho que a gente... o mais importante. A gente tem pautas em comum que a gente precisa resolver logo. E como você falou, quer dizer, a gente tem tantos problemas tão sérios no Brasil... É urgente. Que é urgente que a gente entre no poder para ajudar logo as pessoas. As pessoas não têm condição de ficar esperando anos aí para que a esquerda um dia se acerte. Eu também acho. A gente tem que entrar logo para fazer coisas rápido. E lá na frente, aí a gente vai discutir diferenças ideológicas. Quando a gente viajar para Cuba, que eu quero conhecer, a gente discute. A gente discute Cuba quando a gente viajar para Cuba. A gente precisa resolver. Mas as urgências, elas são muito maiores do que as diferenças. Com certeza. Então a gente tem que também, se a gente genuinamente está preocupado com o povo, vamos fazer a coisa de uma maneira que a gente consiga representá-los fazendo coisas e não simplesmente conversando sobre coisas. Parar de matar a nossa gente, dar comida para nossa gente e o resto depois a gente conversa nas redes, nos folguedos populares. Fagner Torres, não tá feliz da vida com Flusão? Boa noite, querido. Boa noite, agradecer também o show. Acho que assim, é uma experiência que eu entrei na universidade em 2001. Né? E demorei um pouquinho para me formar, tal, mais do que o tradicional. Demorei 6 anos para me formar. Eu demorei até mais do que você. Demorei quase 7. Demorei 7. Era para aprender bem. Demorei 7. Ofício, Demorei né? 7. Pra aprender bem. Eu, quando entrei, obviamente, com 19 anos e tal, tinha lá a minha ilusão de que eu, enfim, seria um repórter na grande imprensa também, etc e tal. Aí o tempo, né, foi me mostrando que acho que não, comecei a pensar em outras coisas, etc e
e tal. Eu nunca imaginava, mas eu imaginava que um dia eu pudesse ser colega de trabalho do Showa, né? É o cara que eu tô vendo desde criança. Né? Então, você é um rosto conhecidíssimo desde que eu me entendo como alguém que vê televisão e que pensa em ser jornalista, conhece Marcos Uchoa, né? Mas eu nunca imaginei que eu um dia fosse entrevistá-lo, seu né? podcast. Pois é, Você fundou. Pois é, isso eu nunca passou. Pô, de repente vou tomar um chopp com ele em algum momento como colega de trabalho, mas não entrevistá-lo. E aí, pô, tá contigo aqui, cara, é uma satisfação grande demais, assim. Pô, a gente, enquanto jornalista, eu acho que isso enriquece nosso currículo, enfim, né? Tá aqui com o show. A gente falou até de vários jornalistas que estiveram aqui com a gente. Mário Magalhães. A gente esqueceu do Jamil Chad, teve aqui com a gente duas vezes também. Enfim, é uma experiência, cara, que eu vou levar, eu com meus 39 anos de idade, com meus de 2008 a 2022, são quantos anos? 14 anos. Os meus 14 anos de diploma, eu vou levar pra frente como uma oportunidade muito especial estar com você aqui. E eu espero que você se saia bem na tarefa, primeiro, de conseguir os votos necessários para ser eleito deputado e depois enfrentar a luta que vai ser a luta parlamentar, que eu imagino o quanto deve ser duro, o quanto deve ser barra pesada. Então, deixar aqui minha reverência a você e o meu agradecimento por estar aqui com a gente hoje. Tô feliz mesmo, porque a gente ganhou do Galo ontem, Galo favoritíssimo, Galo da Luara é favoritíssimo. Essa aí, ó. Galo da Luara é favoritíssimo, então... Corta na edição esse pedaço, né, Luara? Ganhamos e ganhamos bem, ganhamos bonito, então eu tô feliz. E é isso, acho que semana que vem tem mais, a gente vai ter outro programa muito especial, que eu acho que também vai movimentar muito a nossa audiência. É o governador, né? Não é qualquer um. Vai movimentar muito a nossa audiência, que a gente vai receber aqui o futuro governador. E é isso. Até semana que vem. Luara, é contigo. Eu não vou responder diretamente ao Fagner, não. Porque perdeu, né? Não vai responder porque perdeu. Grande jogo, uma pelada daquela. Só você jogar, enfim. Mas agradecer o show, agradecer aí os parceiros, né? Daniel, Caio, Fagner. Dizer assim, eu acho muito interessante que o debate que o Lado B promove, o show, porque não é uma coisa assim, não é nem a chapa branca que a gente está acostumado a ver na imprensa tradicional, e também não é essa coisa que eu acho que é terrível, que eu acho que trouxe a gente até onde a gente chegou, que é esse negócio do debate de querer anular o outro, né? Quando a gente faz aqui perguntas que podem soar incômodas, ou então quando a gente fala de um compromisso com os nossos ouvintes, não é um compromisso da bolha, apesar de eu ter uma opinião sobre a bolha, assim, eu acho que a gente tem que falar primeiro com ela, né? Sim, também tem isso. Claro. Mas eu acho que é justamente assim, esse espaço que nós temos para poder ouvir pessoas, ouvir e partir de pontos diferentes, assim, até para a gente ver de onde que partem essas ideias, né? E daí, independente de concordar nisso, por isso que eu falei lá, eu nem sei se o objetivo é convencer, mas eu acho que é principalmente uma coisa que você citou lá no início, que é dialogar. Permitir esse diálogo de uma forma confortável, porque eu acho que não cabe aqui a gente deixar os nossos convidados desconfortáveis ou aquela coisa assim. A gente tá, né? Foi uma entrevista, eu acho que muito leve, vai ser muito gostoso de ouvir, eu já vou ouvir de novo, assim que for ao ar. E quero agradecer, então, a sua presença e desejar boa sorte. Acho que a gente precisa de mais pessoas orientadas para promover essas mudanças sociais, assim, e que a gente possa se encontrar nas pautas em comum. Eu acho que construir o comum o grande desafio que nós vamos ter no Brasil, cada vez mais desigual, né? Então, agradecer vocês todos aí por essa noite, esse bom papo, essa boa prosa, como se diz em Minas. E até a próxima aí, gente. Saudar aí também a decisão, né, de colocar sua credibilidade. Eu acho que isso é determinante. Até para a gente ter se estimulado em trazê-lo aqui, porque você é uma figura pública muito conhecida e está colocando sua credibilidade em jogo, numa eleição, que eu acho que isso é louvável. E não é qualquer eleição, a eleição a mais dura que a gente já viveu. Exato. Bem, antes de encerrar o programa, vou fazer um momento Maguila aqui rapidamente. Mandar um abraço pro João Paulo do Twitter, que disse que tá sentindo a minha falta no Twitter. E eu não sei se é da minha ausência do último programa ou se por conta de eu estar aí de detox da rede do Passarinho. Então, mandar um abraço aí pro João Paulo. É uma coisa que eu sinto bastante saudade de receber o carinho dos nossos ouvintes no Twitter. Em breve eu volto lá pro Twitter, por enquanto eu tô de detox, que vai bem. E agradecer o Fagner também pela apresentação. Um homem joga todas as posições. Joga em todas as posições, apresenta, comenta, edita. Eu sou treinado pelo Fernando Diniz, eu tenho que estar preparado para jogar em qualquer posição. É o nosso Criff.
Bem, a gente vai encerrar o programa com a música Centro, do novo álbum Terra de Mulher Bonita, do cantor Felipe Vaz, que conta de maneira conceitual, periférica e urbana um pouco sobre a vida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, né? A gente precisa dar uma atenção aqui a essa área, né, que é muito rica culturalmente e, ao mesmo tempo, tão mal vista, né, tão abandonada pelos poderes públicos, né? Então, aliás, posso fazer um parêntese? Faça. Já que você aproveitou para falar de Duque de Caxias, é só para aproveitar que você falou de Duque de Caxias, eu quero... Eu coloquei isso no Twitter ontem, mas eu quero aproveitar que o Lado B tem uma audiência maior até do que o meu próprio Twitter e falar que o que aconteceu essa semana em Duque de Caxias, no 2º distrito, ali em Saracuruna, né? A Escola Municipal Zilda Arnes Neumann, que, né, dispensa apresentações, quem foi a doutora sanitarista Zilda Arnes, né? Ela mudou de nome e agora ela leva o nome Escola Municipal Ondina Bolsonaro, né? Que foi uma decisão tomada pela Prefeitura de Duque de Caxias, sendo que a Escola Zilda Arnes era uma escola de total referência da comunidade, todo mundo sabia, a escola, né? Todo mundo sabia onde era a escola e conhecia a escola, era uma referência da comunidade. A Prefeitura tomou a decisão de mudar o nome da escola para o nome da mãe do atual presidente da República, né, tirando essa referência, sem debate com a comunidade, obviamente, sem debate com a comunidade escolar. Os professores simplesmente chegaram na escola ontem e viram na fachada da escola o nome agora, Escola Municipal Ondina Bolsonaro. Que escândalo, que absurdo. Isso está tendo teve uma repercussão, o CEP, né, que é o Sindicato dos Professores de Caxias, reagiu a essa mudança, enfim, tá tendo uma disputa agora, né, enfim, uma disputa de consciência. O CEP está tentando levantar esse assunto para debater o assunto com a comunidade, de modo que isso, enfim, seja revogado. Eu não sei se vai conseguir, enfim, eu não sei se de repente o Bolsonaro precisa sair da presidência para que as coisas voltem a ser normais, mas não é, sabe, o show, não é novidade, não. Tem a escola da prefeitura, da Polícia Militar. Tem uma escola da Polícia Militar na rodovia Washington Luiz, também, Duque de Caxias, que trocaram o nome e colocaram o nome do pai do presidente da República, Percy Geraldo Bolsonaro. Então... Esse é o Washington Reis, né? É o Washington Reis. Aí, a gente precisa se livrar dele aí. E ele tá totalmente alinhado com o Cláudio Castro. Deve vir de vice, talvez. Tem ou Senado, essa disputa. Então eu quero deixar só registrado, só para que as pessoas, enfim, que não viram o meu Twitter, mas que me seguem e que ouvem o Lado B e tal, tomem conhecimento dessa situação que tá acontecendo. Enfim, a guerra também é cultural, né? Ela não é só... É moral, né? Exatamente. Como é que você tira o nome de uma Zilda Arnes para dar o nome de uma mãe de um cara? Que coisa é essa? Pois é. O que a mãe do Bolsonaro fez? Meu Deus do céu. Pois é, um abraço aí pra todo mundo de Caxias, né? Tá precisando se livrar desse cara. Um abraço pra todos da Baixada que nos ouve. Mandar um abraço também pro amigo Daniel Pandeló. E aí é isso, a gente fica por aqui. Semana que vem não tem Lado B do Rio, né? Lembrar que é Corpus Christi, feriado. Na outra semana, então, verdade. Estaremos trabalhador, viu um feriado, trabalhador não trabalha. Aqui é assim. A gente vai descansar, voltamos na outra semana com a presença dele mesmo, o futuro governador do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. Até lá. Eu levantei, ele corta. É, isso aí. Próxima estação. Caxias. Pelo lado direito. Passei, já eram 7 quando avistei, era teu flare.
Uma ligação fora de hora via sacra pra nossa estação chegar. No movimento pendular, Leonel Brizola, um mandamento em passarela, ninguém pega o celular. Segundo o bicho pega, na terça o bicho come. Ainda temos fome, mande solo não avisar. Na quarta rumo à quinta, pingada timo gasto pela manhã pra da sexta-noite. Samba assim, samba assim, samba assim. Tirei ao centro, deixa a vida me levar. Então quebra assim, quebra assim, quebra assim. Seja mais que esse igual lugar que a gente tá. Tudo na paz, festa na praça do genocida. A fé, o melhor lugar. Mas tem quem vende, quem consome com os porcos farelo por ser sobrenome. Hey, must be the money. Must be, must be, must. Embaixo da biblioteca um som do baile. Pode vir, vai. Na roda do Raul, se tu quer ver freestyle. A massa em frenesi, festa de Santo Antônio. Atrás do negocinho, quem sabe matrimônio. Nós tamo com pressa de vida, sempre que vamos da morte. Tamo esperando a vacina pra poder colar no MOF. Hoje é dia de baile. Tudo que eu sempre quis, vem pela Jardim Gramacho, também Vila São Luís. Investe trago parte desse mundo, onde choramos arte, sorrimos vida. Nós vamos se encontrar no próximo futuro. Seja bem-vindo. Te encontrar, nós marcamos de nos encontrar. Amarelo e azul, você me viu de relance variar. Te esperando pra te encontrar. Nós marcamos de nos encontrar. Amarelo e azul, você me viu de relance variar. Te esperando pra ti. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.